Meu pai despertou a arma S nível Martelo do Céu. Minha mãe despertou a espada verdadeira SSS nível 7 Mortes. E eu também, sob a influência deles, sempre mantive o primeiro lugar da escola. Mas não esperava que hoje, na cerimônia de despertar, eu despertasse um talento de apoio e nível que aumenta a força. A menina mais bonita da escola, Liu Huyan, que me puxou por 3 anos. Ela imediatamente me mandou ficar longe dela. Instantaneamente, todos ao redor explodiram em risadas trovejantes. Mas logo em minha mente surgiu uma linha de atributo oculto, que aumenta 1 kg de força por minuto, sem limite. A velocidade de crescimento da força também aumentaria com a elevação do nível. Olhando para a situação, pensei que, se elevasse o talento ao máximo, não conseguiria destruir a Terra com um soco? Depois de um tempo, meu bom amigo veio perguntar se eu estava bem. E me consolou, dizendo para eu não desanimar, que a classe de apoio também é boa. O aumento de força pode dar mais poder às pessoas, depois vamos juntos para a masmorra. Eu sorri e disse a ele que estava tudo bem. E disse que realmente gostava dessa habilidade. Ao me ver tão otimista, meu bom amigo ficou preocupado, com medo de que eu estivesse apenas fazendo força. Afinal, a sensação de cair do céu não é agradável. Nesse momento, meu coração já estava radiante, porque, em apenas 3 minutos, minha força aumentou 1,5 kg. Com essa taxa, eu poderia aumentar 27 kg em 1 hora. Em um dia, isso seria 630 kg, e em um mês poderia chegar a 12.600 kg. É bom saber que, nos romances da dinastia Sui e Tang, aquele Li Yuanba, que derrotou um exército de 2,3 milhões sozinho, tinha apenas cerca de 25.000 kg de força. E eu poderia alcançar esse nível em apenas um mês. Uma habilidade assim, mesmo que seja de nível I, quem não iria amar? Não muito longe, Liu Huyan e sua amiga também nos notaram. A amiga, confusa, perguntou por que ela ainda não tinha ido embora. Liu Huyan respondeu que estava observando Liu Xi. Ele é um dos poucos portadores de talento de classe A na nossa escola. E desta vez ele também despertou o poder de Berserker do departamento de física. Minhas duas amigas, claro, conhecem essa pessoa, ele é meu colega de classe. Ele sempre quis ser o protetor de Liu Huyan. Mas a relação entre Liu Huyan e eu é íntima, então ele não tem nada a ver com isso. Portanto, Liu Xi sempre me invejou. Confiando na influência da família, ele não parou de me causar problemas. Mas, como a escola me protege, só posso suportar e engolir a raiva em relação a Liu Xi. Agora eu caí do céu. E Liu Xi, esse aluno problemático, de repente despertou um talento de classe A. O equilíbrio entre nós dois se inverteu. Liu Huyan pensou que, para o exame nacional, os estudantes poderiam se agrupar livremente para os dungeons. As notas das dungeons seriam as notas do exame nacional que decidiriam para qual universidade ir no futuro. Esse Liu Xi pode ser útil de alguma forma. Portanto, ela decidiu adicionar ativamente o contato do Liu Xi. O seu objetivo é uma das 4 grandes academias de artes marciais do Reino do Dragão, a Academia do Dragão Azul. Nesse momento, Liu Xi chegou na minha frente com algumas pessoas e não conseguiu evitar de aplaudir. Não é o melhor aluno da escola? Como ele tem talento de nível I. No passado, eu tinha um brilho próprio e, onde quer que eu fosse, todos me cercavam. E agora que Liu Xi despertou seu talento de nível A, todos estão ansiosos para se aproximar dele. Meu bom irmão, e Azul, se levantou e disse: Liu Xi, o que você quer fazer? Não pense que ser talentoso de nível A é algo tão grandioso. Liu Xi sorriu e disse: Su Shen, com esse talento fraco, você provavelmente só conseguirá ir a uma escola técnica. Você tem um relacionamento tão bom com a linda da escola Liu. Ela não te convidou para ir ao dungeon juntos? Eu só queria te contar que a linda da escola Liu acabou de me convidar para ir ao dungeon juntos. Somente eu tenho o direito de ser seu protetor. Eu respondi calmamente que posso lidar com a masmorra sozinha. Se vocês quiserem formar um time, fiquem à vontade. Em geral, entrar em uma masmorra sozinho é muito perigoso. Mas eu tenho um aumento de força que me permite passar pela masmorra facilmente. Ter companheiros só é um fardo. Quanto a Liu Huyan, eu acabei de chegar aqui. Sem as emoções da minha forma original, eu não me importo com ela de jeito nenhum. Liu Xi percebeu que eu não estava mostrando a frustração que ele esperava. Irritado, ele rangeu os dentes, pensando que eu reagiria à sua humilhação e ficaria desolado, mas a verdade era diferente. Por fim, ele disse com raiva: Su Shen, não me faça te encontrar na caça masmorra. Caso contrário, você vai se ver em apuros. Se não fosse na escola e eu tivesse acabado de despertar meu talento, ele já teria perdido a paciência e me atacado. Nos últimos 3 anos, sempre que eu conversava casualmente com o Liu Huyan, parecia que éramos próximos. Ele estava tão irritado que mordeu os dentes de aço. Eu só voltei para casa no final da tarde. Depois de despertar meu talento, não preciso mais ir à escola.
A próxima tarefa é aumentar meu poder e me preparar para os exames finais, enfrentando calabouços. 6 horas se passaram desde o despertar e minha força aumentou em 180 kg. No entanto, como subir de nível meu talento ainda é um mistério, não ganhei nenhum ponto de experiência. Ao abrir a geladeira em busca de comida, eu encontrei uma garrafa rotulada como elixir avançado de força. Havia também um adesivo com meu nome. Isso deve ter sido deixado por Lee King. King é 2 anos mais velha que eu e a minha irmã adotiva na casa de um amigo do meu pai. Ela também é completamente obcecada em mim, seu irmão mais novo. Atualmente, estuda em uma das 4 melhores universidades, a Academia de Artes Marciais Kunlun. Eu me deitei debaixo das cobertas e tomei alguns goles, me sentindo revigorado. Ao mesmo tempo, as informações sobre meu talento em minha mente mudaram. Antes, para subir de nível, eram necessários 10.000 pontos de experiência. Depois de beber, aumentei em 1.200 pontos, e agora faltam 8.800 pontos. Fiquei muito feliz. Beber uma poção e ganhar experiência é tão simples e direto, não é? Mas o problema é que poções geralmente são caras. Meus pais adotivos, embora sejam bons comigo, são apenas uma família de classe trabalhadora. E minha irmã Lee King, embora tenha passado no exame da Academia Kunlun. Isso também se deve à sorte do despertar do talento. Ela não conseguiria facilmente essa poção avançada. Ela deve ter se esforçado bastante para conseguir essa poção. Eu não quero adicionar mais um fardo para ela. Na manhã seguinte, fui direto para o mercado de poções. As poções vendidas aqui são especialmente feitas para guerreiros, e os preços são surpreendentemente altos. Não encontrei a mesma poção avançada de fortalecimento que minha irmã me deu, mas vi que a poção comum de fortalecimento estava cotada a 800.000. Comprovei que a barreira entre pobres e ricos no conhecimento e na força é realmente alta, não posso deixar de me lamentar. Eu só tenho uma herança de 200.000 deixada pelos meus pais. Com as despesas menores, isso é tudo que eu tenho. Imediatamente, o proprietário da loja se aproximou e disse: Irmãozinho, você ainda está na escola, certo? Acabou de despertar seu talento? Deixe-me te dizer, bebendo meu elixir de força, você garantidamente vai subir para o nível 3 em 3 dias. Vendo que você é um estudante, não é fácil, vou te dar um desconto, 79.000, leve. Embora o talento e a escolha da profissão sejam cruciais no treinamento das artes marciais, o nível também não pode ser ignorado, as profissões iniciais vão do nível 1 ao 100. Ontem à noite, após tomar o elixir de força avançado, eu já alcancei o nível 3. O efeito da poção ainda está em vigor. No entanto, considerando que eu tenho esse talento de aumento de força, algo incrível. O aumento contínuo da força faz o nível parecer menos importante. Mas para elevar o nível do talento, os elixires são indispensáveis. O proprietário percebeu que eu estava sem dinheiro e então perguntou de qual curso eu era. Eu disse a ele que meu foco principal era na física, especificamente em força. Eu queria dizer que era da área de suporte, mas o aumento de força não tem muita utilidade na área de suporte. Decidi dizer que sou da área de física, mesmo que isso signifique enfrentar alguém poderoso. Em seguida, o chefe me disse que várias associações estavam recrutando novos membros. Assim que você se juntar, receberá um capital inicial de 1 milhão. Que tal tentar a sorte na Associação Tiancong? Foi a primeira vez que ouvi falar de algo tão bom. Então decidi ir até a Associação Tiancong para tentar. Nesse momento, já eram 10 horas da manhã. Já se passaram 19 horas desde que despertei meu talento. Minha força já aumentou para mais de 1.140 quilos. Acredito que não terei problemas para passar no teste da Associação Tiancong. Logo depois, cheguei à Associação Tiancong. Perto de um carro esportivo vermelho, ouvi vozes de surpresa. A pessoa que acabou de virar a esquina não é o Su Shen? Liu Huyan respondeu. Você deve ter se confundido. Aquela é a rua para a Associação Tiancong. Como o Su Shen poderia se juntar à associação? Minha amiga Shen Ling balançou a cabeça e disse que talvez eu tenha visto errado. Liu Shi não disse que ia treinar na guilda do Suco Celestial? Seu talento de guerreiro louco é perfeito para lá. Liu Huyan acenou com a cabeça e disse. Eu sei que estou observando em secreto. Liu Huyan, sendo uma maga de fogo, e Shen Ling é uma assistente de nível B. Os outros 2 amigos são um tanque de nível A. E há um outro que é um atirador de nível A. A equipe é bastante confiável. Liu Shi, como guerreiro da linha de frente, é responsável pelo ataque principal. Precisava ser suficientemente confiável, por isso Liu Huyan decidiu observá-lo em segredo. Caso contrário, eu não teria sequer dado uma segunda olhada nele. Todo ano, após a despertar dos talentos, as grandes guildas realizam eventos de recrutamento. Os que conseguirem ingressar não só receberão um prêmio de 1 milhão. Além disso, receberão subsídios generosos todo mês. No entanto, as guildas não são instituições de caridade e os critérios de avaliação são muito altos. Normalmente, apenas aqueles com talento de nível A têm chance de serem aprovados.
Ocasionalmente, pode haver indivíduos com talentos de nível B extremamente excepcionais que se destacam. Neste momento, após entrar na guilda, fui diretamente até o balcão. Fui direto ao ponto e disse que queria me juntar à guilda Tiancong. O rapaz do balcão me passou um formulário para eu preencher. A guilda Tiancong, como uma das 3 grandes guildas de Hongguan. Nos últimos tempos, tem havido um fluxo constante de pessoas se inscrevendo. O rapaz já estava acostumado e relutava em fazer mais perguntas. No entanto, quando terminei de preencher e entreguei o formulário, ele ficou surpreso. Um assistente de talento nível e realmente quer participar de um desafio de força. O rapaz arregalou os olhos e me observou incrédulo. Respondi calmamente que as regras não disseram que eu não poderia desafiar. De fato, só preenchi as informações após consultar as regras do desafio. O rapaz, gentilmente, sugeriu: o que eu quero dizer é que, como assistente, talvez você deva escolher outro tipo de desafio. Seu talento é de cura, aumento ou diminuição de atributos, ou controle? Como um suporte, não há necessidade de roubar o trabalho dos guerreiros. Sem pensar muito, eu disse firmemente a ele que escolheria a força. O rapaz me entregou um termo de responsabilidade e disse: então você precisa assinar um termo de responsabilidade. Embora o boneco de madeira estivesse equipado com caso se machuque, a guilda não se responsabiliza. Após assinar, o rapaz me levou até a sala de desafios. Dentro da sala, havia 3 bonecos. Marca branca, nível básico; marca azul, nível intermediário; marca vermelha, nível avançado. O rapaz me explicou em detalhes. Recompensa de 1 milhão por completar o desafio básico e se tornar um membro oficial da guilda. Salário mensal, 20 mil. Recompensa de 3 milhões por completar o desafio intermediário e se tornar um membro sênior da guilda. Salário mensal, 50 mil. Recompensa de 8 milhões por completar o desafio avançado e se tornar um diácono da guilda. Dependendo do trabalho, o salário varia de 100 mil a várias centenas de milhares. Eu acho que com a força atual consigo lidar. Se não der certo, volto amanhã. Então eu disse ao rapaz que queria tentar o desafio avançado. O rapaz, após ouvir, tentou me dissuadir dizendo: isso não pode ser escolhido aleatoriamente. Você sabe o que significa um desafio avançado? Você é um estudante que acabou de despertar seu talento e ainda é da classe de suporte. Um boneco avançado tem uma força de 800 libras em um único golpe e pode facilmente matar uma vaca. Quando ouvi que era apenas 800 libras, pensei: dessa vez vai dar certo. Então, confiante, eu disse ao rapaz que ia desafiar o avançado. Tudo bem, você é teimoso. De qualquer forma, o termo de responsabilidade é você quem assinou. Você realmente quer brincar com a vida e a morte. O rapaz, sem opções, ativou o boneco avançado e saiu da sala. Depois que o rapaz saiu, aqueles bonecos começaram a se aproximar de mim. O teste de força é bem simples, é um confronto de socos entre ambos. Além disso, um pouco de treino básico de artes marciais. O boxe é uma matéria obrigatória na academia de artes marciais, e eu sempre estive perto da nota máxima. Nesse momento, uma garota de cabelo preso em um rabo de cavalo, com uma postura imponente, entrou, atraído pelo barulho dentro da sala de treinamento. Por que essa voz está tão alta? O rapaz sorriu amargamente e informou-a. A jovem senhora tem um aluno teimoso desafiando o boneco avançado. A menina ficou surpresa ao ouvir sobre o aluno. Hesitou por um momento, e olhou novamente para o rapaz. Um momento. O rapaz também confirmou que era o aluno. Então tenha cuidado para não causar um acidente. Os jovens são impetuosos, que aprendam uma lição na vida. A menina terminou de falar e foi diretamente para o segundo andar. Hoje, ela marcou um encontro com Liu Huyan para ajudá-la a treinar alguém. Após um estrondo, o barulho na sala de desafios cessou abruptamente. Esse garoto não foi realmente morto pelo boneco, foi? O rapaz estava ansioso e correu para dentro da sala. E neste momento, eu estava no centro da sala. O boneco vermelho à minha frente se tornou um monte de escombros. As pedras espirituais embutidas foram destruídas por 3 socos meus. Não pude deixar de pensar que esses fantoches não suportam 4 golpes. O recepcionista estava se gabando como se fosse a coisa mais incrível do mundo. A porta se abriu de repente e a voz do recepcionista se seguiu. Eu disse que, claramente, você é da linha de apoio, mas insiste em se fazer de guerreiro físico. Agora você sabe como é difícil, não é? Eu já te avisei antes, nosso guilda não vai cobrir isso. No entanto, quando o recepcionista viu a cena dentro do quarto, as palavras restantes ficaram presas na garganta. Seus olhos estavam prestes a sair das órbitas. Em seguida, o recepcionista, surpreso, cobriu a cabeça e pulou dizendo: você realmente quebrou o fantoche de alto nível. Isso foi comprado pelo presidente por mais de 8 milhões em Kyoto. Depois de ouvir isso, perguntei nervosamente se eu teria que pagar por isso. Afinal, eu tenho apenas 100 mil reais, não consigo pagar isso. O recepcionista, recuperando-se do choque, rapidamente fez um gesto com a mão e disse:
Não, não precisa. Você realmente é um monstro, entre tantos talentos. Acabou de sair um mago de fogo nível 5. E agora aparece você, esse monstro de poder de suporte. Tudo bem, parabéns. De agora em diante, você será o assistente júnior da nossa guilda da Punho Celestial, além da recompensa única de 5 milhões. Se não assumir tarefas específicas, ainda terá um salário mensal de 100 mil. Não demorou muito para que 5 milhões fossem creditados na minha conta bancária. A riqueza repentina me deixou um pouco atordoado. Na minha vida passada, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Mas eu também entendo que, nesta era de recuperação espiritual e despertamento de todos, esse dinheiro não é muito, eu gastaria só comprando algumas poções. Já que o prêmio já está garantido, por que eu precisaria me juntar à guilda da Punho Celestial? Além disso, um salário mensal de 100 mil não é realmente atraente para mim. Então, antes de ir, eu furtivamente peguei os documentos preenchidos. O recepcionista observou minha silhueta enquanto se perdia em pensamentos. Esse garoto é tão extraordinário que eu preciso reportar à senhora. Talento como esse não pode ser apenas um assistente em nossa guilda. O guerreiro de força do sistema de suporte conseguiu deixar o boneco avançado nessa condição. Uma existência como essa, nem se fala da cidade de Luoxuan. Mesmo olhando para toda a província de Shidu, isso é extremamente raro. Onde está o recepcionista? Eu estou aqui para desafiar. Primeiro vou começar com um boneco iniciante, foi o que a senhorita Su mandou. Alguns minutos depois, enquanto o recepcionista ainda estava em choque, um homem chamado Liu Shi entrou na sala de treinamento de força, surpreendendo-o novamente. O guerreiro do sistema físico tem um talento de nível A chamado poder de Berserker. Esse Liu Shi realmente teve uma sorte danada. Originalmente, ele era apenas um jovem desprezível da família Liu, mas agora virou o jogo. O poder de Berserker é considerado o rei em termos de força. Se treinar bem, pode ser capaz de desafiar um boneco intermediário antes do exame final. A cena muda para o segundo andar da guilda Tiandeng. A senhorita Su Xueyan estava revisando o relatório de Liu Shi. Ela acenou com a cabeça em aprovação e lançou um olhar para a bela mulher ao seu lado, dizendo: "Não é de se admirar que você, veja esse cachorrinho com outros olhos. Ele realmente é um talento que vale a pena ser desenvolvido." Liu Huyan disse com uma tonalidade tranquila: "Meu objetivo é conquistar o primeiro lugar na cópia do exame de admissão, conseguir a primeira posição e entrar com sucesso na Academia Kanglong. Não tenho o menor interesse em Liu Shi, não importa quão talentoso ele seja. Na visão de Liu Huyan, a posição de Liu Shi não pode ser comparada à minha, que caiu." Su Xueyan de repente notou uma mensagem no celular e exclamou: "Surpresa! Acabei de receber uma atualização do menino que atendeu. O boneco avançado na sala de treino de força foi destruído. Eu preciso descer rapidamente para verificar." Liu Huyan também achou difícil de acreditar, mesmo sendo um guerreiro de nível 10. Não é garantido que tenha tal força. E quem estava na sala de treino de força era Liu Shi. Liu Huyan raramente esboçou um sorriso no canto dos lábios. Parece que realmente subestimei a força de Berserker de Liu Shi. Os dois imediatamente se dirigiram juntos à sala de treinamento de força. Dentro da sala, marionetes vermelhas de alto nível estavam espalhadas pelo chão como lixo. Liu Shi estava de pé em frente aos destroços. Liu Huyan não pôde deixar de elogiar: "Liu Shi, eu não sabia que você era tão incrível. Eu realmente subestimei você no passado, peço desculpas." Liu Huyan elevou a posição de Liu Shi em seu coração várias camadas. O desempenho dele realmente merece que ela diminua um pouco sua postura. Liu Shi estava contente em seu coração. A sempre orgulhosa Liu Huyan se comportou assim em relação a ele. Essa sensação era como a brisa da primavera acariciando o rosto. No entanto, o recepcionista o interrompeu: "Não, Liu Shi, as marionetes de alto nível da nossa associação Tianquan não são meros enfeites. Embora a força de Berserker de Liu Shi seja forte, ainda assim, ele pode não conseguir enfrentar as marionetes de nível iniciante. Tudo isso é de um estudante da escola Yizong." Liu Huyan e Su Xueyan ficaram surpresas. Liu Shi, por sua vez, estava com o rosto cheio de constrangimento e vergonha. Neste momento, a maior notícia da Yizong é, sem dúvida, o talento S de Liu Huyan. A queda de Su Shen, todo o resto parece trivial. Agora, a Yizong ainda guarda um estudante tão excepcional. Liu Shi se sentiu envergonhado, ele havia despertado um talento A. E tinha vantagem em força, além de ter atraído a atenção da rainha da escola. No entanto, neste momento, ele foi completamente superado. Ele percebeu que o olhar de Liu Huyan havia se desviado dele. "Eu quero o contato dele agora", disseram Liu Huyan e Su Xueyan em uníssono. Su Xueyan queria vincular essa pessoa de forma estreita à Associação de Artes Marciais. Não podemos deixá-lo sair da associação. Enquanto isso, Liu Huyan tinha a intenção de fazer amizade. Ela esperava que essa pessoa pudesse substituir Liu Shi e jogar com ela nas dungeons. Quando necessário, ela estaria até disposta a tratá-lo como trata Su Shen. O recepcionista,
com ar confuso, procurava enquanto murmurava. Tem algo errado, eu me lembro claramente. As informações e o relatório preenchido daquele garoto estão na minha gaveta. Como sumiu? Su Shuian fez um gesto com a mão pedindo ao recepcionista para parar a busca. Não procure mais, provavelmente ele pegou sem você perceber. Essa situação, na verdade, não é rara. Muitos talentos participam do desafio. O objetivo é aquele prêmio generoso. Assim que você entra em uma guilda, significa que não poderá mais concorrer aos prêmios de outras guildas. Normalmente, as guildas não brigariam por uma coisa tão pequena com quem pode se tornar um pilar do país. Afinal, não vale a pena ofender alguém que pode se tornar um pilar do país por um pouco de dinheiro. Realmente não compensa. Su Shuian, persistente, perguntou ao recepcionista se ele ainda se lembrava das informações básicas daquela pessoa. Embora ela tenha uma personalidade orgulhosa, como uma das 3 principais associações de Tianshuai da cidade de Linshuan, geralmente não se envolve com esse tipo de coisa. Mas a atuação daquela pessoa foi simplesmente impressionante. Ele conseguiu destruir diretamente um boneco avançado. Que tipo de atributos de poder aterradores isso deve ter? Su Shuian estava decidido. O destino tinha um preço a pagar. Shuian estava decidido. Todos queriam vinculá-lo à associação de Tianshuai. O recepcionista lembrou-se por um momento e disse: eu lembro que ele parece ter o sobrenome Shen e é da classe de suporte. Ele disse que seu talento é de nível C, mas eu não acredito nem um pouco agora. Não só o recepcionista não acredita no talento de nível C. Até Liu Shi não acredita. Mesmo que não seja nível S, deve ser pelo menos nível A+. As classificações oficiais de talento são apenas classificadas por nível. Mas na comunidade, as pessoas ainda subdividem em A+, A e A. A classe de suporte, embora frequentemente subestimada. Mas um bom talento, mesmo que não tenha um nível alto, pode demonstrar um poder digno de um rei. Além disso, os efeitos de aumento da classe de suporte em outras profissões geralmente são 1+1, maior que 2, ou até mais que 3. Liu Huyan, ao ouvir, também entendeu. Imediatamente mobilizou suas conexões para buscar informações sobre aquela pessoa. Assim que confirmar que ele é um estudante de Hongguano, tudo ficará mais fácil. Su Shuiang lembrou Liu Huyan dizendo: aquele homem deve ter ganhado o prêmio para ir ao mercado de poções comprar remédios. A sua família, Liu, é uma das empresas líderes no mercado de poções. Você também pode aproveitar. Liu Huyan também tinha o mesmo plano. Prepara a vase para ir primeiro ao mercado de poções para vigiar. Ao mesmo tempo, enviou a notícia para as pessoas da empresa Liu de Poções. Liu Shi queria fazer um pouco de presença. Então sugeriu ir junto com Liu Huyan. Liu Huyan respondeu de forma sutil, sugerindo que ele ficasse ali para treinar. Porque se realmente encontrasse aquele aluno excepcional, Liu Shi só se tornaria um fardo e poderia até irritar a situação. Liu Huyan, ao ouvir isso, reduziu ainda mais sua atitude em relação a Liu Shi. Entrei no mercado de poções e paguei 790 mil com um cartão de forma descontraída. O processo de compra foi rápido, natural e elegante. O dono da poção arregalou os olhos, olhando para mim em estado de incredulidade. Ele me perguntou se eu realmente tinha conseguido o desafio e me deu uma garrafa de poção. A atitude dele claramente mudou. Com um potencial como o meu, todas as grandes forças vão me observar de perto, tentando me recrutar. Agradeci educadamente, sentindo o tratamento especial reservado aos fortes. Com algumas garrafas de poções comuns na mão, não as usei imediatamente. Ao invés disso, pensei em primeiro verificar a lista de ingredientes. Quando vi a lista de ingredientes, entrei em reflexão. Os componentes dessas ervas eram muito comuns e frequentes. Na escola, aprendemos habilidades básicas de alquimia. Eu sempre tirei nota máxima, e agora isso será útil. Perguntei cautelosamente ao dono se poderia usar o forno de alquimia. As poções comuns à venda no mercado. É desenvolvido especificamente pela Linchi Pharmaceutical. Outras empresas farmacêuticas também têm produtos semelhantes, mas as fórmulas podem variar. Quero ver se posso melhorar esses agentes de fortalecimento comuns. A razão pela qual tenho essa coragem é porque minha irmã, Li Qingyin, é uma farmacêutica da classe de suporte. O talento que ela despertou é a análise de tudo. Embora atualmente ela não consiga criar agentes de fortalecimento de alto nível, mas, com base nesse talento S de análise de tudo, talvez ela consiga melhorar os agentes de fortalecimento comuns. O dono da farmácia hesitou. O forno de alquimia é um equipamento importante para a empresa farmacêutica. Geralmente, não se permite que estranhos toquem, muito menos alguém como eu. Mas então ele pensou que eu era uma ação em potencial e alguém por quem ele deveria lutar. Então, ele concordou em me dar uma hora. Ao chegar ao laboratório de alquimia, liguei para minha irmã, Li Qingyin. Depois de confirmar que ela está lá, envie os ingredientes medicinais. Uma meia hora depois, Li Qingyin encontrou esses materiais. Após concluir a análise utilizando a análise de talento de todas as coisas,
e me forneceu 3 sugestões de fórmulas de refinação. Todas podem ser utilizadas para aprimorar o elixir comum de força. Segui as recomendações e comecei a operar. No caldeirão de refinação, havia muitos materiais que eu podia usar gratuitamente. Eu sentia cada vez mais o tratamento especial de ser uma ação promissora. Era como se eu estivesse imerso em uma classe privilegiada, onde o futuro estava cheio de possibilidades infinitas. Outra meia hora se passou e, após uma falha em um teste, eu consegui refinar com sucesso uma versão aprimorada do elixir comum de força. Esse nível de refinação definitivamente alcançou o nível S. Isso se deve principalmente ao meu desempenho sólido nos estudos, e também ao fato de que essa poção não é difícil de refinar. Primeiro, quero experimentar a diferença entre os 2 elixires, então decidi beber uma garrafa do elixir comum de força. Quando bebi o elixir avançado de força anteriormente, ganhei 1.200 pontos de experiência. Desta vez, o efeito do aumento de 200 poções comuns realmente foi limitado. Em seguida, eu tentei a versão modificada da poção de fortalecimento que eu acabei de criar. Surpreendentemente, o efeito aumentou diretamente em 500 pontos. Fiquei extremamente feliz. O efeito melhorado era, inacreditavelmente, 2,5 vezes maior que o original. Isso definitivamente foi como encontrar um tesouro. Agradeci novamente a Lee King. Ao mesmo tempo, senti profundamente quão aterrador era o talento de nível S. Não é à toa que ela conseguiu se tornar uma estudante da Academia Kanglon. A Academia Kanglon, como uma das 4 principais instituições de ensino do Reino do Dragão, agora se tornou meu objetivo também. Com Lee King, a alquimista de suporte, posso encontrar muitos atalhos neste mundo. Após o tempo de 1 hora estipulado pelo dono da farmácia ter passado, eu saí da loja de poções. Pouco depois que eu saí, Liu Huoyan e sua amiga chegaram à loja de poções de carro. Esta loja de poções também é um negócio da família Liu. A amiga também veio depois de ouvir as notícias sobre um potencial talento na escola Yizong. Esse tem me seguir Liu Huoyan até o mercado de poções. Assim que entramos, minha amiga não pôde esperar e perguntou: houve um estudante do departamento de suporte com o sobrenome Shen que veio comprar poções? O chefe balançou a cabeça e disse que não. Ele havia perguntado meu nome e sabia que meu sobrenome era Su. Em seguida, ele olhou para Liu Huoyan e disse: senhorita, acabei de fazer um relatório para o departamento de caixas. Tem um estudante da escola número 1 que é uma boa promessa. Ele acabou de completar um desafio de alguma guilda e, após ganhar o prêmio, comprou poções aqui comigo. Quando Liu Huoyan ouviu sobre a escola número 1 e o desafio da guilda, em seu coração, ela já tinha certeza de que era a pessoa que havia derrotado o boneco avançado na guilda. Minha amiga perguntou rapidamente quem era e para onde ele foi. O chefe disse a elas que a pessoa já havia saído. Liu Huoyan e sua amiga ficaram um pouco desapontadas ao ouvir isso. Em seguida, o chefe disse novamente: ele havia emprestado nosso forno de alquimia antes e ficou lá por 1 hora. Eu suspeito que ele não seja da categoria de força, mas sim da categoria de suporte, possivelmente relacionado à alquimia. As palavras do despertaram a energia de. Pressionou ansiosamente para que nos levassem ao forno de alquimia. As palavras suporte agitaram seu coração. Independentemente de o outro ser ou não da categoria de suporte, o importante era ter completado o desafio da guilda. Após verificar os registros, O conduziu as duas ao laboratório de alquimia. O apontou para o forno de alquimia e, ao ver acenar com a cabeça, saiu silenciosamente. Você tem certeza de que eles são a mesma pessoa? Você está muito ansiosa. Com seu talento, conseguir entrar na Academia Kanglon não será um problema. A melhor amiga não pôde deixar de perguntar. Caminhou diretamente em direção ao forno de alquimia. Os longos e brancos dedos a passaram suavemente pela parede do forno, com as pontas dos dedos ficando impregnadas com um líquido espesso. Ela aproximou o líquido azul celeste do nariz. Uma fragrância vibrante e refrescante imediatamente preencheu seu corpo, como se cada célula estivesse alegremente esperando pela transformação que se aproximava. Sob o olhar chocado de sua melhor amiga, Liu Huoyan decidiu rapidamente despejar o restante do remédio de volta. O líquido explodiu na ponta de sua língua rosada. Uma força desconhecida fluiu para dentro de seu corpo, e ela sentiu claramente seu fortalecimento. Segundo o que o chefe disse, o jovem de sobrenome Su havia adquirido apenas um elixir comum de fortalecimento. No entanto, Liu Huoyan viveu em riqueza desde pequena. Após despertar seu talento, ela não deixou de ter acesso a diversos medicamentos raros. Ela já tinha uma alta resistência a remédios comuns. Esse elixir comum de fortalecimento praticamente não tinha efeito sobre ela. Neste momento, no entanto, ela percebeu uma sutil elevação em seu poder. Embora pequena, foi o suficiente para deixá-la chocada. Liu Huoyan, com os olhos arregalados, correu imediatamente para fora em busca do chefe. A melhor amiga observava com uma expressão perplexa. Sua habitual calma e serenidade haviam desaparecido completamente. Era evidente que ela havia enfrentado algo inimaginável. Liu Huoyan saiu e perguntou ao chefe:
Você está dizendo que o garoto tem o sobrenome Su? Isso mesmo, ele disse que seu sobrenome é Su, e pegou emprestado um forno de alquimia após comprar medicamentos no departamento de física. Eu imagino que, uma vez que ele conseguiu completar o desafio da guilda, ele deve ser um gênio com potencial, então quero aproveitar essa oportunidade para me aproximar. Ótimo, da próxima vez que ele voltar, deve garantir que ele fique e me espere. Liu Huyan estava com uma expressão séria, como se isso fosse mais importante do que o vestibular que se aproximava. O que realmente aconteceu com Huyan? A melhor amiga finalmente não conseguiu conter a curiosidade. Ela nunca havia visto Lin Xiaohan tão descontrolada. Liu Huyan suspirou levemente, sentindo uma mistura de arrependimento e decepção em seu coração. Aquele garoto de sobrenome Su. Provavelmente é a mesma pessoa mencionada pelo clube Tianquan, o jovem de sobrenome Shen. Liu Huyan imediatamente disse com um olhar brilhante. Por que o agente fortificante no forno de alquimia? Não é de forma alguma um produto comum vendido pela família Lin. Sua eficácia é pelo menos o dobro da de um agente fortificante comum. E eu consigo identificar que os ingredientes medicinais nele permaneceram os mesmos. Você sabe o que isso significa? Isso significa que, assim que conseguirmos esta fórmula, não, assim que conseguirmos essa pessoa, a minha família Liu não estará mais restrita à província de Shidu. É totalmente possível que nos tornemos uma grande família espalhada por todo o reino do dragão. Os olhos de Liu Huyan brilhavam com uma luz fervorosa. Sua amiga respirou fundo, com os olhos cheios de choque. Ela compreendeu que a dificuldade de criar uma fórmula com os mesmos materiais, mas com uma eficácia muito superior à do original, é simplesmente inimaginável. E essa fórmula ainda não é a mais surpreendente. O mais impressionante é um estudante que acaba de concluir o terceiro ano do ensino médio. Um aluno do ensino médio prestes a entrar na versão do exame nacional. Conseguir melhorar tão facilmente uma fórmula tão poderosa. O potencial por trás disso é difícil de imaginar. Desde que consigamos encontrá-lo, não apenas vencer o exame nacional. Mesmo na Academia do Dragão Azul, ele poderia se tornar um dos melhores. Liu Huyan acenou com a cabeça em concordância. Agora, a dúvida sobre se o Sr. Shen e o Sr. Su são a mesma pessoa é irrelevante. Não importa quem ele seja, precisamos encontrá-lo. A noite caiu, as luzes começaram a brilhar e eu terminei meu dia fora. Entrei pela porta de casa familiar. Após retornar diretamente ao meu quarto, peguei a última garrafa do reforço comum e a bebi sem hesitar. Como esperado, isso apenas aumentou em 200 pontos. Relembrando o reforço melhorado que havia testado antes. O que tenho agora na mão, a versão comum, parece bastante inferior em comparação. Não só o preço é elevado, como os resultados também são muito diferentes. Nesse momento, eu estava pensando, em vez de continuar dependendo desses produtos comerciais de baixo custo-benefício, que tal ir ao mercado de ervas buscar os ingredientes pessoalmente? Encontrar um laboratório de alquimia profissional para colaborar. Desenvolver pessoalmente uma versão mais eficaz do elixir de fortalecimento. Assim, não só poderei economizar significativamente, mas também posso ganhar uma renda extra vendendo medicamentos caseiros, especialmente em um período crucial antes do exame nacional. Esse método, sem dúvida, me ofereceu uma excelente oportunidade. Não só consegui ser autossuficiente, mas também espero aumentar rapidamente meu valor de experiência e de talento. Estar totalmente preparado para os desafios futuros. Com esses pensamentos, decidi ir ao mercado de ervas nas proximidades no dia seguinte para investigar. Neste momento, estou prestes a abrir o computador para buscar informações relevantes. De repente, meu celular começou a vibrar rapidamente. A tela piscava com alertas de Ding-dong Ding-dong. Nesse momento, fiquei um pouco curioso sobre quem iria me mandar uma mensagem. Desbloqueei rapidamente para ver que alguém no grupo da turma estava me mencionando. No grupo, Liu Xi disse que eu não merecia participar da reunião de colegas. E ele ainda disse que não acolheria ninguém com nota abaixo de C. Porque ele achava que já tinha garantido sua vaga na Academia Kang Kong. Naquele momento, nós nos tornaremos pessoas de dois mundos diferentes. As palavras sarcásticas de Liu Xi eram como um estupim. Instantaneamente, acenderam a fúria dentro do grupo da turma. Os colegas começaram a atacar com palavras afiadas, disparando sem parar. No entanto, diante dessa onda avassaladora de acusações, Liu Xi parecia estar calmo e indiferente, como se todos os ataques fossem para ele como nuvens passageiras, irrelevantes. Sua mentalidade havia mudado drasticamente neste momento. Aquele que anteriormente era visto como um peso para a família e alvo de risadas entre os colegas, agora se transformou em um talento a que atrai a atenção de todos. Essa sensação de reverter sua sorte do fundo ao topo e ser rodeado por pessoas novamente, deixando Liu Xi encantado, alheio à razão. Ele pensou consigo mesmo que esse grupo de pessoas, na verdade, estava apenas com inveja de sua deslumbrante transformação. A inveja por sua posição atual o deixava ainda mais satisfeito. Embora em público ninguém concordasse,
mas aqueles colegas com talentos acima do nível C. Nos bastidores, no entanto, expressaram apoio e concordaram em participar da reunião que ele organizou. Para ele, isso confirmava exatamente uma verdade. Algumas palavras, embora soassem duras, eram um retrato cruel da realidade. Eles, no futuro, não pertenciam mais ao mesmo mundo que esse grupo de alunos com talento abaixo do nível C. Já não eram mais da mesma realidade. Eu olhei para a imagem no meu celular e ri levemente. Assim que alguém o contradizia, ele zombava, dizendo que era melhor do que os outros. Eu achava essa pessoa chamada Liu Shi muito interessante. Então eu respondi a ele no grupo: você está certo, se for apenas pela aparência, você realmente é mais feio do que nós. Outros colegas que também foram zombados por Liu Shi no grupo logo se juntaram. O grupo foi imediatamente submerso em uma atmosfera de alegria. Liu Shi, no entanto, foi profundamente ferido por uma certa frase e ficou em silêncio por um momento. A questão da aparência é algo que todos podem ver, especialmente em comparação comigo. Liu Shi se sentiu como um palhaço, ofuscado e triste. A questão da aparência é algo que todos podem ver em comparação comigo. Liu Shi se sentia como um palhaço, ofuscado. A professora Nin Min Chuan deu a última palavra. Chega de discutir, todos somos colegas. Liu Shi, sobre o que você está tagarelando? Este é um encontro da turma, não seu palco pessoal. Ela rapidamente organizou os assuntos da reunião e silenciou o chat. A atmosfera barulhenta instantaneamente se acalmou. Eu também guardei o celular e liguei o computador, focando em comparar os preços dos principais mercados de ervas medicinais. O celular estava no modo silencioso quando comecei a analisar. Uma mulher inesperada enviou uma mensagem de repente. Era Liu Huiyan que pegou o celular e me perguntou se eu estava disponível. Meia hora se passou e ela percebeu que eu não havia respondido. Então ela me perguntou se eu conhecia um aluno do departamento de física da escola com o sobrenome Su. Neste momento, Liu Huiyan na cama estava fixamente olhando para a tela de chat sem movimento. Seus dentes brancos mordiam levemente seu rosto normalmente frio, raramente mostrando uma expressão de raiva. Ela pegou o boneco de pano ao seu lado como se fosse eu, batendo no boneco de pano enquanto reclamava, fazendo você não responder e não me dar atenção. Nem ao menos se dispunha a olhar minha mensagem. O que poderia te deixar ocupado por uma hora inteira? Sendo a beleza mais notável da escola e uma estudante excepcional, ela ainda é uma prodígio de talento S. Como poderia ser tratada com tanto desprezo? Depois de mais alguns minutos, só então peguei meu celular para responder a ela. Desculpe, estava ocupado com uma coisa e não olhei meu celular. O colega de física sobrenome Su que você mencionou, eu também nunca ouvi falar. Talvez você possa perguntar a outra pessoa. Liu Huiyan olhou fixamente para as palavras na tela. Então, com seus dedos longos, pressionou sem hesitar o botão de chamada de voz. Quando a chamada foi conectada, aquela voz familiar e clara entrou em meus ouvidos. Eu abri a boca e perguntei a ela o que havia acontecido. Ela insistiu em perguntar. Eu só queria confirmar novamente se você conhece o colega de física que se chama Su. Minha resposta foi monótona e decisiva. Não conheço, nunca ouvi falar. Eu notei que do outro lado da linha não havia mais som e estava prestes a encerrar a ligação. Mas então ouvi Liu Huiyan falar de repente. Su Shen, quais são seus planos para o futuro? Eu disse de forma indiferente. Vou participar do simulado do Exame Nacional. Meu objetivo é me inscrever em uma das 4 principais academias preparatórias da China, a Academia Kanglong. Lin Xiaoran, ao ouvir isso, ficou como se tivesse levado um choque, com emoções complexas passando por seus belos olhos. Su Shen, um talentoso do tipo de suporte ousou desafiar o simulado do exame cheio de crises. E ainda tinha a ambição de ser admitido na Academia Kanglong, repleta de gênios. Isso a deixou sem entender. Sem saber, isso a fez questionar se eu era o alquimista. Liu Huiyan respirou fundo, sua voz suave e firme, se preparando para me testar. Su Shen, espero que você possa lidar com isso de forma racional. Não esperei ela terminar e já desliguei, enviando uma mensagem. Se você ainda quer me convencer, esqueça, eu já decidi. Liu Huiyan olhou para a tela, sentindo uma mistura de emoções. Ela não entendia por que eu tomei uma decisão tão ousada de repente. Por fim, ela ligou para sua amiga Shen. Do outro lado, Shen ouviu o relato de Liu Huiyan e imediatamente deu sua opinião. Eu acho que Su Shen quer entrar na Academia Kanglong para seguir seus passos. Ele quer estudar na mesma Universidade de Artes Marciais que você, mas não esperava que ele parecesse tão distante. No entanto, suas ações são bastante proativas. Liu Huiyan interrompeu as provocações de Shen a. Não fale bobagens, eu e ele já não temos mais chances. Agora, o mais importante é encontrar aquele colega de sobrenome Su. Não importa se ele é a mesma pessoa que o Shen. Desde que ele esteja na escola número 1, precisamos encontrá-lo o mais rápido possível. Não podemos deixar que outros cheguem primeiro. Shen concordou, dizendo que já estava investigando isso.
Acredito que em breve podemos descobrir a identidade desse personagem misterioso. Na manhã seguinte, acordei tentando me levantar. No entanto, o estrado da cama afundou instantaneamente sob seu leve toque. A estrutura da cama desmoronou instantaneamente e eu descobri, surpreso, que em apenas uma noite minha força havia aumentado significativamente. Eu percebia claramente que minha força havia aumentado consideravelmente, pelo menos 1.400 din a mais. Considerando o aumento de ontem, em menos de 2 dias, eu já havia adquirido mais de 2.540 din de força colossal. Com certeza, os guerreiros antigos, como Liu Amba, Lu Bu e Xia Yu, personagens lendários, tinham poderes semelhantes. No entanto, eu não me deixei levar pela expansão do poder. Em vez disso, rapidamente dirigi meus pensamentos para a realidade. Assim, saí e fui diretamente ao mercado de ervas próximo, planejando comprar as diversas ervas necessárias para a melhoria do elixir de força. E ao mesmo tempo, procurava um local de alquimia disponível para aluguel. Aqui, entre os produtos mistos de qualidade duvidosa, os compradores precisam ter um olhar perspicaz, para evitar a compra de produtos falsificados, ineficazes ou até mesmo prejudiciais, como as pílulas do Hulk. Muitos estudantes de famílias humildes, para conseguir aumentar sua força antes do exame nacional, estão dispostos a arriscar e buscar tesouros a preços baixos em barracas. Eu comparei cuidadosamente os preços dos materiais necessários para o elixir de força. Esses ingredientes não são caros em comparação ao elixir de força comum que custa 800 mil no mercado. De fato, não é considerado caro. Mas considerando que ele planeja produzir em grande escala e os possíveis desperdícios, o custo total não deve ser ignorado. Após considerar tudo, eu decidi comprar todos os materiais necessários para fazer 30 porções do elixir de força de uma só vez. Em um instante, os 5 milhões de prêmios obtidos ontem foram consumidos por completo. O vendedor, ao ver minha generosidade, presumiu que eu era um alquimista de uma grande empresa farmacêutica. Ele não apenas me ofereceu alguns materiais extras, mas também me avisou que o aluguel do forno de alquimia é caro. A cada hora, frequentemente chega a centenas de milhares, o que me deixa admirado. Percebi que ainda precisava continuar a aproveitar as oportunidades. Em minha mente, eu calculava que além da guilda do Punho Celestial que já havia visitado, havia também a guilda da Justa Marcial, e a guilda Qinri e outras 2 grandes guildas que ainda não havia visitado. Justo quando eu estava prestes a procurar a localização dessas guildas, uma figura familiar apareceu diante de mim. Era o recepcionista da guilda do Punho Celestial. Neste momento, ele estava respeitosamente acompanhando uma jovem de notável presença. Ela estava passeando pelo mercado. A jovem vestia roupas luxuosas e suas joias brilhavam intensamente. Ela era claramente uma dama de uma família renomada. Uma ideia surgiu em minha mente. Perguntei a mim mesmo se a guilda tinha percebido que eu não deixei informações de contato. Eles poderiam estar vindo buscar um reembolso ou tentar me recrutar à força. Eu sabia bem que ainda havia muitas oportunidades que eu não havia aproveitado. Decidi imediatamente e rapidamente a guilda da Justa Marcial. Primeiro, vou garantir as recompensas deles. Enquanto isso, a jovem era a herdeira da Associação Tianquan, Su Shuiyan. Ao ouvir Liu Huyan mencionar o mercado de alquimia, ela veio hoje tentar a sorte. Dentro da Associação Zengu, fui direto ao ponto. Informei a recepcionista que queria me juntar à associação. A recepcionista me entregou o formulário de inscrição, como de costume. Quando ela viu que eu havia preenchido com a habilidade auxiliar de nível E, e que eu escolhi desafiar a força, ela ficou atônita, com o rosto cheio de surpresa. A recepcionista, incrédula, perguntou: com uma habilidade auxiliar de nível E, você tem certeza de que quer enfrentar o desafio de força? Eu não queria perder tempo e assinei diretamente o termo de isenção, apressando-me. Não pergunte, estou com pressa e escolhi o desafio de força. A recepcionista ficou paralisada, apontando tremidamente para a direção da sala de desafios. Eu abri a porta e entrei, onde havia fantoches nas cores branca, azul e vermelha. Representam respectivamente os níveis de dificuldade iniciante, intermediário e avançado. Fui direto em direção ao boneco avançado, pronta para desferir um soco. Neste momento, a recepcionista estava ocupada e presenciou essa cena. Ela gritou de terror: Senhor, não seja impulsivo, aquele boneco avançado tem uma força de 800 quilos em um soco. Mesmo um gênio com talento de nível S em física precisa tomar precauções. Se atacar diretamente assim, você será morto por um soco dele. No entanto, a cena seguinte superou completamente suas expectativas. Meu soco, que parecia um gesto simples, era imparável como uma retroescavadeira. Instantaneamente, quebrei o punho do boneco avançado. A sanidade da recepcionista foi gradualmente recuperada depois que o boneco foi facilmente destruído. Estava visivelmente chocada. Isso realmente é um sistema de suporte? Claramente, é uma capacidade de destruição do sistema de física.
Ao ver o boneco avançado sendo reduzido a pedaços por um soco, a recepcionista pensou consigo mesma. Se essa pessoa quiser, provavelmente poderia destruí-lo apenas com um dedo. Ela, ainda em choque, rapidamente me convidou a ir ao escritório financeiro para receber o prêmio. E me informou que eu havia me tornado um diácono júnior da guilda. Eu fui com a irmã mais nova até o escritório financeiro e, no momento em que abri a porta, eu fiquei surpreso ao descobrir que havia uma jovem sentada dentro da sala. Era aquela que eu havia encontrado recentemente no mercado de ervas. Ao me ver chegar, a jovem olhou com seus belos olhos e esboçou um sorriso divertido. Que coincidência! Como você está, colega Su? Por que você estava correndo no mercado de ervas? Eu estava prestes a ir embora, mas percebi que a porta do escritório financeiro já havia se fechado silenciosamente. Dentro da sala, só restávamos eu e a jovem. A jovem falou em um tom calmo no momento certo. Não tenha pressa para ir, eu não estou aqui para pedir dinheiro a você e não vou tomar seu tempo. Meu nome é Su Shue, sou a filha do presidente da guilda Tianquan. A julgar pelos sobrenomes, podemos ser considerados da mesma linhagem. Ela estendeu a delicada mão para demonstrar amizade. Eu pensei um pouco, já que ela disse isso, ficar por aqui não faz mal. Vou querer ver qual é a intenção delas. Em seguida, sentei-me na cadeira oposta e perguntei diretamente: o que você quer de mim? A jovem rapidamente tirou o celular e deslizou os dedos rapidamente na tela. Então, meu celular vibrou em minha mão. Apareceu uma notificação de depósito. O cartão bancário recebeu um depósito de 500 mil reais. Em seguida, a jovem explicou: esses 500 mil são como se você já tivesse passado pela guilda Qinri. Também pode ser visto como um presente que eu te dou. Um talento como o seu merece esse tipo de tratamento. Eu olhei para os números na tela do celular. No fundo, percebi o valor do meu próprio talento de maneira mais profunda. Este mundo segue a regra de que os fortes são respeitados. Uma vez que você demonstra talento excepcional, muitas ajudas e investimentos surgem. No entanto, não há almoço grátis no mundo. Aceitar um presente tão generoso significa que eu preciso ingressar na guilda Tianquan. Vendo que eu ainda hesitava, Su Shuiyan decidiu lançar novamente a isca. Eu garanto que você terá os recursos de cultivo que precisar no futuro. Seja poções, ervas medicinais ou fornos de alquimia. A guilda do Punho Celestial fornecerá tudo com total empenho. Além disso, eu vou te fornecer uma sala de alquimia exclusiva para seu uso permanente. Diante de condições tão favoráveis, finalmente vacilei. Eu sei muito bem o que ter um forno de alquimia particular significa para mim. Com um tom de voz que mal consegui esconder minha empolgação, perguntei a ela: isso é verdade? Su Shuiyan respondeu com certeza: claro que é verdade. Depois de ouvir isso, não hesitei mais e decidi aceitar essa proposta de apoio. Embora, no fundo, eu não quisesse me submeter a ninguém. Mas, diante da tentação do forno de alquimia, eu realmente não consegui resistir. Quando assinei o contrato, Su Shuiyan pareceu relaxar. A tensão em seus belos olhos desapareceu instantaneamente. No lugar disso, havia uma satisfação preguiçosa. Ela secretamente se alegrou por ter tomado a dianteira e recrutado Su Shen, para evitar que Liu Huyan chegasse antes dela. Nesse momento, meu celular recebeu uma notificação. O nível 1 do desafio de terreno devastado foi aberto, localizado na periferia da cidade de Honggun. O tempo de abertura é de 48 horas e as condições de participação são profissão inicial nível 5 ou superior, ou classe de suporte nível 10 ou superior e certificada por várias guildas. Graças à certificação da Guilda do Punho Celestial, eu me tornei um servidor de nível médio. Também instalei um aplicativo de artes marciais no celular que pode receber informações oficiais sobre desafios. Examinei os requisitos de acesso ao desafio de terreno devastado. Fiquei insatisfeito com os padrões rigorosos para a classe de suporte, mas me alegrei por ter o apoio da guilda. Caso contrário, muitos desafios provavelmente se fecharão para mim. Decidi aproveitar esta oportunidade. Entrar no desafio de terreno devastado para me familiarizar com o ambiente. Me preparar para o próximo desafio do exame final. Em breve, peguei um carro de aplicativo e cheguei ao subúrbio. Vi que uma fila de veículos militares e soldados armados vigiavam a entrada. Uma longa fila de pessoas estava sendo checada de forma ordenada pelos funcionários. Quando chegou minha vez, o funcionário questionou meu nível de profissão no setor de apoio. Acreditava que, como eu ainda não havia participado do exame nacional, não deveria estar em um lugar tão perigoso. Então, mostrei a identificação de meu cargo como administrador intermediário da Guilda do Punho Celestial. O funcionário ficou surpreso a princípio. Em seguida, ele confirmou que estava tudo certo e sua atitude mudou imediatamente, permitindo-me passar respeitosamente. Entrei com sucesso no cenário de pós-apocalipse e comecei minha primeira aventura de exploração. Assim que entrei no portal, acordei tranquilamente de meu sono. Assim que abri os olhos, o mundo à minha frente parecia ter passado por uma transformação profunda. Areias amarelas cobriam o céu e bloqueavam a luz do sol, embora ainda houvesse calor intenso.
Mesmo assim, o calor intenso fazia meus olhos arderem. Eu me lembrei das advertências dos funcionários. Este nível 1 de lixo radioativo já foi classificado como seguro. Apenas é necessário esmagar a pedra de rachadura que carregamos e aguardar alguns minutos para sair. Neste momento, percebi que estava em algum canto desconhecido deste vasto deserto. Apesar das condições adversas, eu sentia que este lugar era perfeito para mostrar minhas habilidades. Eu marchei firme com os pés, testando o solo. As partículas de areia se ergueram como uma fonte. Depois, explodiram, espalhando poeira e areia por todos os lados. Em seguida, tirei do bolso o potente reforço que Sushueia me havia dado. Ao abrir a tampa, o forte aroma do remédio rapidamente se espalhou. Justo quando eu me preparava para tomar, um movimento estranho me deixou alerta. Era como se insetos estivessem rastejando na areia, perguntando em voz alta quem estava ali. De repente, uma granada foi lançada na minha direção. Eu me esquivei instintivamente, mas a granada se movia rápido demais. No final, não consegui escapar da explosão instantânea. Areia e pedras dançavam, a onda de choque se espalhou como uma maré, coberta de fumaça. Isso engoliu o lugar onde eu estava. Quando a poeira começou a assentar, duas figuras com olhares furtivos apareceram da areia. Eram os assaltantes que estavam escondidos, esperando para roubar. Eles escolhem especificamente solitários em cópias seguras para atacar. Eles têm uma preferência especial por estudantes que carregam itens de alto valor sem proteção de fortes. Após o roubo, não só saqueiam bens, mas frequentemente também matam para silenciar as testemunhas. Os dois se aproximaram da área da explosão, mas descobriram que o alvo havia desaparecido. Eles não puderam deixar de se olhar, um deles estava cheio de dúvidas. Onde está a pessoa? Ela estava claramente aqui antes. O outro, com uma arma em punho, alertou em voz baixa. Não importa o que aconteça, precisamos resolver isso hoje. Justo nesse momento, uma grande força atacou debaixo da areia. Uma pessoa foi puxada instantaneamente para as profundezas da areia. Os gritos de dor penetraram a areia amarela. A outra pessoa, tomada pelo pavor, ativou rapidamente seu talento de classe B em física, Fúria de Macaco. Sua força disparou instantaneamente várias vezes, mas ele também perdeu a razão. Atacava loucamente, sem distinguir amigo de inimigo. Ele se virou e viu que a metade inferior do corpo do companheiro estava presa na areia, desfigurada. Um frio na barriga o acometeu. Desta vez ele realmente se meteu em encrenca. Ele imediatamente direcionou seu punho e arma para a pessoa debaixo da areia. Seus ataques eram tão intensos quanto uma tempestade, com areia e poeira ofuscando a visão. Minha figura se destacou na confusão, recebendo impactos pesados com facilidade. O homem, em fúria, aumentou sua força novamente e desferiu socos velozes. No entanto, aos meus olhos, esses ataques eram fracos e impotentes. Ignorei seus ataques com facilidade e, em seguida, contra-ataquei. Só se ouviu o som de ossos se quebrando quando uma de suas mãos foi arremessada para longe por mim. Eu olho friamente para o bandido, que está em tanta dor, e percebo que seu olhar se torna ainda mais frio. Vocês, que só visam a esperança das famílias pobres, são desprezíveis. Além disso, vocês querem eliminar tudo, é um crime imperdoável. Eu não hesito mais, meu soco cai como um melão explodindo, encerrando a vida do homem. Então eu conto o loot e descubro que há 700 mil em dinheiro, uma garrafa de um elixir comum e 2 granadas. Eu olho com desprezo para esses produtos roubados. Eu jogo despreocupadamente as granadas proibidas no deserto. Então eu esmago a pedra de ruptura, me preparando para retornar ao mundo real. Enquanto isso, os funcionários recebem a notícia. Alguns bandidos se infiltraram no cópia do deserto em ruínas. Os funcionários exclamam, com os olhos arregalados e expressões de preocupação. Ele se lembra que há pouco tempo, um estudante do 3º ano entrou nessa cópia. Coincidentemente, ele também estava na região do deserto de Ongshan. E esse estudante tinha apenas uma habilidade de nível e na classe de suporte e apenas nível 3. Se você encontrar a criança deles, não será um beco sem saída? Ele disse preocupado ao rádio. A pessoa do outro lado do rádio suspirou resignada. Só podemos esperar pela sorte dele. O funcionário ficou sem palavras e deixou o rádio cair. Meu coração estava cheio de impotência, e só podia rezar para que o estudante conseguisse sair vivo. Você está rezando para eu morrer? Eu apenas entrei em uma instância. Por que você me amaldiçoou? A súbita voz surpreendeu o funcionário. Ele olhou para a origem do som. Eu estava ileso, de pé na frente dele. O funcionário suspirou aliviado e limpou o suor da testa. Graças a Deus, você ainda está vivo. É bom saber que a verdadeira ameaça na instância geralmente não são os monstros, mas sim aqueles ladrões, que estão bem equipados e têm níveis de talento elevados. Se você os encontrar, não será nenhum adversário. Eu abri as palmas das minhas mãos com uma expressão neutra. 2 orelhas com brincos apareceram de repente. O funcionário ficou boquiaberto, quase sem acreditar em seus próprios olhos.
Você os encontrou e ainda cortou as orelhas deles. Que incrível! Eu ouvi e corrigi, não foi cortar, foi resolver. Ao mencionar as palavras procurado, eu sabia que isso significava que minha ação era um ato de bravura. Mesmo matar um assaltante pode garantir recompensas e prêmios substanciais. 3 dias depois, dentro da oficina de alquimia da Associação do Punho Celestial, eu consegui formular um novo elixir. O painel à minha frente mostrou que os pontos de experiência para aumento de força já haviam chegado a 9.300. Faltam 700 pontos para o nível up. E meu nível pessoal também subiu para o nível 15. O caminho para a promoção na profissão inicial é longo. O aumento de poder a cada nível, embora pequeno, mas, devagar se vai ao longe, a cada 100 níveis, há um marco significativo. No entanto, para mim, devido ao seu crescimento constante a cada minuto, o significado real da elevação de nível é relativamente limitado. Nos últimos 3 dias, tomei 8 frascos de uma poção aprimorada de força, 11 frascos de poção comum de força e um frasco de poção avançada de força. O efeito da poção comum de força é irrelevante para mim agora. O último frasco não trouxe nenhum ganho. A eficácia da poção aprimorada de força também está diminuindo gradualmente. Parece que preciso procurar poções de força de nível mais alto. Agora, sinto profundamente a verdade de que é melhor ter habilidade em combate do que em estudos. A acumulação de recursos abundantes. Mesmo pessoas com talentos medianos podem se tornar fortes. Agora, minha força ultrapassa 3.350 kg. Se um teste de resistência for realizado, o valor real pode ser mais realista. A experiência no Dungeon de Terras Arrasadas me rendeu um certificado de bravura e um prêmio de 500 mil. Optei por receber o prêmio anonimamente para evitar ser o foco do público. Esta honra também contará pontos na minha prova de ingresso na universidade. A prova de ingresso na universidade é amanhã. Meus colegas estão discutindo animadamente o desafio do Dungeon que está por vir. Eu também entrei na sala de festa reservada. O espaço amplo e elegante já estava cheio de colegas. Justo quando eu estava prestes a encontrar um lugar para sentar, um som familiar de zombaria chegou aos meus ouvidos. Ah, não é o nosso gênio Su Shen? Hoje ele até teve a humildade de participar da nossa reunião de colegas. Realmente faz este lugar brilhar. Enquanto eu despertei um talento a mediano. Mal consigo entrar na Academia Kanglong. Como posso me comparar a você, o filho do céu? O falante era Liu Shi, que não disfarçava seu desprezo e zombarias em relação a Su Shen. Assim que entrei na sala, atraía as zombarias e críticas de muitos colegas. Eles enfatizavam intencionalmente que aqui estavam apenas pessoas com talentos de nível e ou superior, questionando que rosto eu tinha para estar aqui. Alguns até zombavam que eu estava aqui apenas para me aproveitar da comida e bebida. Não muito tempo depois, a senhorita Su Shueyan do clã Xianquan compareceu ao convite de Liu Shi. Sua presença, sem dúvida, acrescentou glória infinita a Liu Shi. Liu Shi estava cada vez mais encantado com ele mesmo, se aproveitando da bebida para se gabar de seus esforços e conquistas. Eu estava sem palavras diante da arrogância de Liu Shi. O outro, na verdade, era tão arrogante que se exibia diante de mim. Ele ainda se aproveitava do poder do Berserker para aumentar sua força instantaneamente. Seus músculos inchados, ele parecia intimidador. Ele se gabava de que, com seu talento nível A, e de que sua força ao derrotar os fantoches de nível básico no clã Xianquan era suficiente para me esmagar. Diante da provocação de Liu Shi, uma luz fria brilhou em meus olhos. Decidi que não iria mais tolerar e estava pronto para ensinar uma lição a esse cara que não sabia de sua própria insignificância. Justo quando o conflito estava prestes a eclodir, Su Shueyan levantou-se abruptamente. Em seus belos olhos, um olhar gélido disparou enquanto ela repreendia Liu Shi em um tom severo. Liu Shi imediatamente parou. Se você ainda valoriza sua vida e não quer me ofender, saia daqui imediatamente. Liu Shi ficou atônito e apontou para si mesmo, incredulamente perguntando: Irmã Su, você quer que eu saia? Ele tem um talento de nível A. Ele acredita que merece ser valorizado pela Associação Tiancun. Ele não consegue aceitar que Su Shueyan proteja Su Shen, que é visto como um inútil. Su Shueyan respondeu a isso com um sorriso frio. Ela desprezou implacavelmente a arrogância de Liu Shi. Sua chamada força de guerreiro feroz não é nada demais. Derrotar um boneco de nível iniciante e achar que é invencível. Dentro da nossa associação Tiancun, há vários com talento de nível S. Seu talento de nível A não é nada. Ela apontou para a porta e ordenou novamente que Liu Shi saísse. Liu Shi parecia como se estivesse sendo estrangulado, embora sua força de guerreiro feroz tivesse desaparecido. Mas ele ainda estava vermelho e ofegante, como um galo derrotado. Ele sabia bem que não podia ofender a senhorita da Associação do Punho Celestial. Assim, transferiu sua raiva para mim. Jurou secretamente que eu teria que pagar um preço no exame nacional. Su Shueyan viu Liu Shi se afastar e seu semblante se suavizou um pouco. Então, virou-se para mim com preocupação e me confortou suavemente. Não fique irritado com isso, deixe tudo comigo.
O exame nacional de amanhã é crucial, não deixe que esse inútil te influencie. Ela me deu um tapinha gentil no ombro e então sussurrou. Ela me informou que havia preparado remédios para mim e me alertou sobre os cuidados no exame nacional. Essa cena caiu exatamente sob o olhar de Liu Huyan. Ao ver Su Shuyan tão próxima de mim, um sentimento de ciúme surgiu em seu coração. No dia seguinte, os estudantes de todo o país se prepararam para o exame nacional. Na manhã, uma grande quantidade de forças de segurança já estava posicionada ao redor da cidade. Eles protegiam rigorosamente a segurança dos candidatos, especialmente na entrada do exame nacional. Muitos poderosos se ocultavam silenciosamente. Fiquem atentos a qualquer demônio ou facção que possa perturbar a ordem. Às 9 da manhã, o portal do exame nacional será aberto. O diretor se posicionou no púlpito da escola e reiterou as regras de forma solene e clara. Reforço que o exame nacional dura 3 dias e é estritamente proibido trazer qualquer objeto. Dentro do portal há muitos demônios. Se você enfrentar um perigo insuperável, quebre imediatamente a pedra do ruptura, e as equipes de resgate chegarão imediatamente. Mas essa ação também resultará na anulação da sua pontuação no exame. Além disso, muitos segredos de técnicas de combate e tesouros estão escondidos no portal, protegidos por poderosos demônios. Se você não estiver completamente seguro, não se aventure. Dentro do portal, vocês podem dar tudo de si e mostrar seu poder. Mas, ao mesmo tempo, precisam arcar com os riscos. As autoridades não encorajam brigas ou atos de vingança, a vida e a morte no portal são por sua conta. Ele continuou explicando. Matar demônios pode resultar em pontos que serão contabilizados no seu contador pessoal. Os pontos não podem ser transferidos ou negociados, mas podem ser usados para comprar tesouros de habilidades dentro do desafio. O desafio do exame é a sua oportunidade mais justa e final antes de entrar na universidade. O que você colherá depende inteiramente de sua própria habilidade. Assim que as palavras foram ditas, os seguranças agiram rapidamente, distribuindo os itens essenciais para o exame. Prendi o contador na cintura e coloquei a pedra de quebra de dimensão no bolso da roupa. Após uma contagem regressiva de 10 segundos, os candidatos seriam teletransportados para o desafio do exame. Em um instante, os candidatos se agruparam espontaneamente. Embora o local de teletransporte seja aleatório, aqueles que estão próximos geralmente não ficam muito distantes ao entrar no desafio. Eu percebi que Lin Xiaoran já havia formado um grupo com outras 3 pessoas a não muito longe. Os colegas ao meu redor também estavam procurando parceiros. Enfrentar os poderosos demônios no desafio sozinho é realmente uma situação perigosa. A colaboração em grupo não só permite ajuda oportuna, mas também aumenta as chances de sobrevivência. No entanto, eu estava determinado a lutar sozinho, confiante de que, com minha força atual, não precisava do peso de ninguém. No momento da contagem regressiva de 3 segundos, percebi que Liu Xi se virou. Ele fez um gesto de cortar a garganta, com um sorriso cruel no rosto. Em seguida, o círculo de teletransporte me enviou para uma floresta. Ao longe, podiam ser ouvidos os gritos de monstros e os lamentos de humanos. Misturados com o som da chuva, isso aumentava a atmosfera de terror. Depois de andar por um tempo, apareceu diante de mim uma enorme criatura semelhante a um leão. Seu pelo preto, colado pela chuva, parecia ainda mais feroz. Neste momento, a água parada parecia estar em um estado de dormência, ou parecia ter armado uma armadilha para capturar presas. Eu estive escondido aqui por um bom tempo. Este monstro não é apenas a presa com a maior pontuação nas proximidades. Seu valor equivale a dezenas de demônios comuns, totalizando 30 pontos. Embora eu tenha uma compreensão clara da minha própria força, mas ainda tenho dúvidas sobre os detalhes desses demônios, especialmente sobre o mais forte diante de mim. A chuva forte aumentou e fiquei completamente molhado. Sabendo que mais demoras poderiam fazer a presa escapar, decidi não esperar mais. Enquanto isso, não muito longe, em uma encosta, algumas pessoas estavam sentadas em uma cabana improvisada se protegendo da chuva. Uma fogueira ardente iluminava o local enquanto eles conversavam em voz baixa, e o assunto era eu. Com a chuva tão intensa, minha visão estava turva. Como ele se atreve a caçar monstros em uma situação assim? Há tempo de sobra. Por que arriscar-se assim? Uma pessoa estava confusa. Eu estava pensando em puxá-lo para beber. Quem diria que um garoto de classe E, que mal conseguia dar-lhe uma colher de sopa, teria a audácia de recusar? Outra pessoa estava indignada. Deixe pra lá, não vale a pena ficar bravo por causa de um inútil. Ele está se procurando para morrer, então que morra. Mesmo se ele se juntasse, seria apenas um fardo. Vamos apenas assistir a esse espetáculo. Uma pessoa estava tentando acalmar. Haha, eu já adivinhei o final. Com uma atuação assim, como ele poderia caçar monstros? Só temo que, em breve, ele se torne o jantar dos monstros. Não adianta dizer que a pedra de ruptura não precisa ser vista com essa cara de convicção. Com sorte, talvez consiga sobreviver. Se tiver azar, será apenas mais um corpo sem nome no exame de recuperação.
Outro concordou. Nesse momento, uma colega de classe que poderia ter uma boa impressão de mim não conseguiu se conter e falou: "Não digam isso, o Sushin tem uma certa base nas artes marciais. Ele também era um estudante exemplar antes. Desde que ele não enfrente demônios muito poderosos. Pedir ajuda quebrando a pedra de ruptura não deve ser impossível." Antes que ela terminasse de falar, todos já explodiram em risadas zombeteiras. Este grupo estava mergulhado em risadas sobre o Sushin. Sem perceber, suas risadas era especialmente penetrante naquela floresta silenciosa, onde só se ouvia a chuva. E nem sabiam o quão chamativa essa ação era. No momento em que outro atacou a criatura, este monstro astuto parecia já estar ciente. Conseguiu ajustar sua postura em um piscar de olhos. Ele desviou habilidosamente do meu golpe feroz. Um sorriso de sarcasmo humano se formou no canto de sua boca. Seus olhos âmbar estavam cheios de desprezo e intenção de matar em relação ao insignificante ser humano à sua frente. Na verdade, ele me via como presa fácil, à espera. Assim como eu tentava caçá-lo. Em seguida, o demônio-leão soltou um rugido ensurdecedor. As ondas sonoras se espalharam como ondas, rasgando o ar úmido. Até mesmo as gotas de chuva que caíam ficaram suspensas no ar. Vapor branco fervente jorrou de sua boca. Instantaneamente, evaporou a umidade ao redor. Uma terrível força de fogo estava se acumulando dentro dele, pronta para explodir. Percebi que a situação era grave e rapidamente recuei meu segundo soco. Mudando de direção, eu sabia muito bem que mesmo com toda a minha força, se eu acertasse diretamente aquele braço de chamas, certamente sofreria danos graves. No entanto, anos de treinamento sólido em artes marciais desempenharam um papel crucial neste momento. Meu corpo é ágil como uma andorinha, controlando com precisão cada gota de força. As chamas jorraram, instantaneamente consumindo as árvores à frente de Sushin. Quando a luz do fogo diminuiu, aquelas árvores pareciam ter sido devoradas por uma besta colossal. Embora a intensidade de fogo possa ser inferior ao talento S de Lin Xiaoran, na técnica de controle não fica atrás. Diante de um inimigo tão poderoso, minha vigilância aumentou ao máximo. O poder desse demônio-leão superou minhas expectativas. Não é de se admirar que seus pontos possam ser comparáveis aos de 30 monstros comuns. A intenção original do design do subcaminho do exame foi considerar os candidatos em combate em equipe. Quem poderia imaginar que haveria um guerreiro solitário que desafiaria um monstro tão poderoso com suas próprias forças? E eu não apenas não tive medo, mas, ao invés disso, surgiu uma excitação e um fervor sem precedentes. O arco que se forma nos meus lábios se torna cada vez maior. Nos meus olhos brilha uma luz mais feroz do que a dos demônios. Se alguém testemunhasse essa cena, temeria que não conseguisse distinguir quem realmente é a existência aterrorizante. Eu toco levemente a superfície lamacenta com a ponta do pé, a água da chuva espirra. Minha figura dispara como um projétil em direção ao céu. A velocidade é tão rápida que é de tirar o fôlego. O demônio-leão apenas sente uma leve brisa passar. Quando percebe, minha mão já está se aproximando rapidamente. Diante de um ataque tão rápido, o demônio não consegue se esquivar. Apenas consegue levantar suas grandes garras apressadamente para se defender. Ao mesmo tempo, ele está acumulando chamas intensas em sua boca. No entanto, como eu poderia dar a ele uma oportunidade? No momento em que suas garras colidem com a minha mão, o som nítido de ossos quebrando ecoou. O demônio gritou de dor enquanto seu enorme corpo recuava como um papagaio sem linha, deixando profundas fendas pelo caminho. O demônio tentou retaliar com chamas. As chamas começaram a tomar forma. Estava prestes a jorrar. No entanto, no momento seguinte, um leve som surgiu de seu queixo. Ruge como um trovão furioso. Aquela bola de fogo prestes a ser lançada foi selada com força em sua boca. Não conseguiu se liberar. A cabeça do demônio foi instantaneamente queimada pelo calor intenso. Uma densa fumaça negra acompanhada de um forte cheiro de carne se espalhou. Ele estava em extrema dor, mas não conseguia emitir qualquer som. Eu sorri levemente, endireitei meu corpo, dei um passo para trás e curvei o braço para acumular força. Novamente, lancei este soco que parecia leve e sem força, mas instantaneamente, esmaguei a parte central do corpo do demônio em carne moída. O demônio emitiu o último lamento de sua vida. Uma esplêndida luz irrompeu de sua testa, fluindo para o contador em minha cintura. Obtive exatamente 60 pontos. Suspirei levemente e estava prestes a arrastar o corpo do demônio, mas comecei a questionar os pontos exibidos. Como poderia ser 60 pontos? Não deveria ser 30? Eu suspeitei que poderia ser devido a ter matado o monstro sozinho, mas não investiguei mais e me virei, caminhando lentamente em direção ao meu destino anterior. No entanto, eu não sabia que fora do exame de admissão, incontáveis pessoas já estavam atentas a cada um dos meus movimentos. Na agência de exames do Reino Dragão, esse lugar que pulsa com a alma de toda a nação. Muitos poderosos capazes de abalar o mundo estão todos aqui reunidos neste momento. Eles estão concentrados neste instante.
Não apenas para testemunhar o grande evento de seleção de futuros talentos pelas universidades, mas também para selecionar dentre este grupo de candidatos talentos promissores que podem acrescentar brilho às forças por trás de cada um. No salão, milhares de esferas de cristal transparentes brilhavam como estrelas. Cada esfera projetava a imagem de um exame independente. Os muitos gigantes presentes estavam em silêncio e concentrados, observando atentamente os alunos que se destacavam em cada cópia. Uma mulher de figura esbelta falou com frieza. Suas longas e pálidas pernas chamavam especialmente a atenção. Esses chamados gênios de nível S recuam ao enfrentar perigos. Ter um grande poder, mas não saber como usar o talento, é em vão. Antes que ela terminasse de falar, um homem imediatamente respondeu: onde já se viu um crescimento instantâneo? Sem passar por tempestades, como podem essas mudas se tornar madeira? Quando chegarem à universidade, entenderão a dureza da realidade. A mulher não se deu ao trabalho de respondê-lo, apenas deixou uma ironia. Qin Gu Jiangxian, sendo filho de um poderoso, naturalmente defende essas flores de estufa. No entanto, veio do meio da multidão uma onda de admiração. Esse garoto não é simples. Viu-se um jovem enfrentando um demônio de nível S, com o nível 30. Ele desferiu um soco e o derrotou com facilidade. Isso deixou todos presentes boquiabertos. Tal feito é um verdadeiro milagre no exame de admissão. Especialmente porque ele derrotou sozinho um forte inimigo que era o pico do cenário. A mulher, no entanto, não se impressionou com isso. Era apenas um pequeno demônio. Aqueles jovens de famílias nobres possuem inúmeros recursos e poções. Os elixires se acumulam em montanhas e a velocidade de evolução é impressionante. Aqueles jovens de famílias nobres possuem inumeráveis recursos e poções. As pílulas mágicas se acumulam em montanhas, e a velocidade de evolução é impressionante. Além disso, equipes inteligentes moldam cuidadosamente seus talentos e constituições. Se eu tivesse tais condições, provavelmente alcançaria a altura deles ainda no ensino fundamental. Um mentor sábio e experiente, Jianxian Qingu, ouviu e disse com seriedade, franzindo a testa: não se esqueça do tempo em que os demônios atacaram. Quais foram os altos custos que as grandes famílias pagaram? Incontáveis almas heroicas derramaram sangue quente para conquistar a paz de hoje. Seus feitos não podem ser apagados. O exame nacional é para permitir que estudantes comuns tenham a oportunidade de competir com esses jovens de famílias nobres. Obtenham um caminho de avanço relativamente justo. A jovem desprezou isso com um sorriso sarcástico e se virou para ir embora. Jianxian Qingu também deixou o local com uma expressão sombria. O homem que ficou, assistindo à cena impressionante, queria abrir a boca para revelar que o jovem não era de uma família nobre, mas sim um órfão, e que possuía apenas o nível mais baixo de talento de apoio E. Mas não conseguiram explicar devido ao rápido desaparecimento dos dois. Só pude fechar a boca, sem saber o que fazer. Junto a isso, cheguei ao centro de um campo devastado. O chão estava coberto de buracos. Marcas queimadas indicavam que uma batalha intensa ocorreria aqui. Fiquei confuso, lembrando que havia um pequeno grupo de 4 pessoas de guarda aqui. E, como o monstro mais forte foi desviado por mim, por que haveria tal cenário trágico? Enquanto eu estava atento aos arredores, um membro de um pequeno grupo, cheio de cicatrizes, me descobriu com grande alegria. Eles ficaram aliviados por eu ter retornado em segurança, o que significava que o monstro que os atormentava havia partido. A verdade é que, enquanto se abrigavam da chuva, foram atacados por um grupo de feras demoníacas tão rápidas quanto lobos. Embora tivessem passado por treinamento em uma escola de artes marciais e se coordenado bem, ainda assim sofreram baixas. A única mulher do grupo foi arrastada por uma besta demoníaca. Sacrificando-se, ela garantiu a segurança temporária dos outros 3. O líder do grupo, Liu Feng, tinha o rosto distorcido. Ele me encarava com ódio, vendo que eu estava ileso. Para ele, eu entrei na selva sozinho e voltei sem nenhum ferimento. E, no entanto, eles sofreram nas garras da besta lobo. Isso era extremamente injusto. Ele despejou sobre mim todo o seu fracasso, medo e vergonha. Ele decidiu que eu também merecia sentir a mesma dor. Como se isso pudesse esconder completamente a sua própria incompetência. Liu Feng até se arrependeu de me ter aceitado no grupo. Ele achou que se tivesse me sacrificado para alimentar a besta lobo, talvez pudesse ter evitado o sacrifício de Yu Yu. Os 3 se aproximaram de mim furiosos. Eles agarraram meu colarinho e gritaram descontroladamente: Su Shen, você é um inútil. Está aqui para rir da nossa desgraça? Os outros concordam, cheios de acusações. Fomos atacados pelos lobos demoníacos, e Qian Qian foi capturada. Você acha isso muito engraçado, não é? Você já estava escondido, apreciando nossa situação desesperadora. Eu percebi seus movimentos. Nunca imaginei que eles se atreveriam a nos provocar tão descaradamente. Vi que eles estavam cobertos de feridas visíveis. Aquela colega de classe que costumava ser amigável comigo desapareceu. Provavelmente ela ou morreu ou foi abandonada, o que parece absurdo e risível para ele. Eu os observei friamente e disse:
Vocês acham que estou aqui rindo de vocês? Eu não tenho tempo para me preocupar com vocês. Não se leve tão a sério, olhem no espelho. Vocês não merecem que eu perca meu tempo com vocês. Liu Feng falou, esbravejando e quase cuspindo na minha cara. Quem foi o responsável por você voltar vivo da floresta? Se não fossemos nós a desviar a atenção de todos os monstros. Você, esse lixo de talento já estaria morto. Eu realmente estava cego por ter te convidado. Com um olhar penetrante, agarrei rapidamente o dedo de Liu Feng. Com um movimento leve, o osso se quebrou em um estalo. O sangue espirrou no meu rosto, e, com desprezo, limpei a mancha enquanto dizia friamente. Não pensem que a raiva pode esconder a sua incompetência. Fugindo dos lobos demoníacos, vocês até abandonaram os companheiros para sobreviver. Quem é o verdadeiro inútil aqui? Isso os assustou a ponto de recuarem, envergonhados e furiosos. Eles não podiam acreditar que foram intimidados por um inútil a esse ponto. Isso é uma vergonha sem precedentes. Cada uma das minhas palavras perfurava seu coração como uma faca, acertando o ponto que ele mais desejava esquecer. Então Liu Feng ativou seu talento de força máxima por 9 anos. 2 chifres azuis surgiram em sua cabeça. Este é seu talento do sistema físico de classe A. Uma vez que o nível é suficiente, terá a força de 9 touros, equivalente a um poder aterrorizante de 1000 quilos. Liu Feng gritou, e os outros 2 também ativaram seus talentos. Ambos eram magos de classe B. Um controlava vapor e o outro transformava vapor em estalactites de gelo. Em um instante, a chuva se transformou em inúmeras agulhas de gelo. Elas dispararam em minha direção, criando uma cena imponente. Eu sabia que, de acordo com o número de monstros nesta área, exceto o Demônio-Leão que valia 30 pontos, os mais fortes não passavam de 3 pontos. Com a força que estavam mostrando, eram mais que suficientes para lidar com o lobo demoníaco. Eles estavam aterrorizados diante dos monstros, incapazes de mostrar seu verdadeiro poder. Agora, enfrentando semelhantes que se achavam inúteis, puderam usar toda a sua força, até mesmo sacrificando os companheiros para sobreviver. Eu nunca imaginei que esses estudantes, com apenas 18 anos e sem experiência de vida, escondessem uma malícia tão profunda em seus corações. Eu sei bem que 18 anos é a idade em que o entendimento do bem e do mal é mais confuso. A bondade pode ser extremamente compassiva, mas uma vez que a malícia surge, ela pode ser mais cruel do que qualquer adulto frio e insensível. Pensando nisso, a intenção de matar se intensificou em meus olhos. Se lá fora, não importa quão grandes crimes vocês cometam, a lei pode ainda dar a vocês uma chance de sobrevivência. Mas ao se depararem comigo na prova de admissão, não falem sobre moral ou leis. Então, eu apertei o punho e socoei o chão com força. Meu braço, que parecia frágil, continha uma força impressionante. Quando meu punho atingiu o chão, foi como uma explosão de um projétil. Instantaneamente, aqueles agudos pinos de gelo foram reduzidos a pó. Os 2 magos ficaram completamente atordoados. Eles foram empurrados para trás pelo impacto. Apenas Liu Feng, usando força máxima, conseguiu se manter de pé. Com os dentes cerrados, as veias do pescoço e da testa saltaram. Vocês 2, inúteis, venham me ajudar a congelá-lo. Liu Feng veio para mim, rugindo de raiva. Acreditando que o soco anterior era apenas um poder explosivo gerado pela minha habilidade de suporte de nível E. Uma força que surgiu por acaso, e não por minha própria força. Em seus olhos, bastaria um soco para transformar esse inútil que sou eu em carne moída. Minha voz era fria como gelo, aparecendo como um fantasma. Frente ao soco feroz que Liu Feng atacava, levantei um dedo com calma. Surpreendentemente, bloqueei facilmente o soco que trazia 1000 quilos de força. Não houve o estrondo de uma pedra pesada caindo, nem o som abafado do impacto. Apenas um som quase inaudível. O golpe total de Liu Feng foi facilmente neutralizado assim, e ainda o fez cair de volta. Liu Feng olhava atônito para tudo à sua frente. Seus olhos quase saltavam das órbitas. Sua mente estava em caos. Como isso era possível? Como isso era possível? Como isso era possível? Ele não conseguia acreditar que eu tinha tal poder. Se até o líder não conseguia vencer Su Shen, como nós conseguiríamos? Os outros 2 estavam aterrorizados. Eles duvidavam que eu fosse humano, achando que era uma criatura demoníaca. Mas eu não tinha intenção de deixá-los escapar. Com apenas um toque de dedo, deixei os 2 à beira da consciência. Não posso mais perder tempo, preciso lutar pela primeira posição no exame nacional. Meu olhar era firme, compreendendo que, independentemente do talento, após passar pelo exame nacional e entrar na universidade, todos enfrentariam uma enorme demanda por recursos de treinamento e pressão econômica. Embora a Associação do Punho Celestial esteja me apoiando agora, eu sabia bem que aceitar o apoio dos outros significava estar atado de alguma forma. Eu precisava mostrar valor suficiente no exame nacional, atrair mais investidores para se interessar por este talento e que parece ter potencial infinito. Justo quando eu estava prestes a agir contra eles,
Dois estudantes da turma de magos choravam copiosamente. Um odor estranho surgiu na região da virilha. Eles imploraram entre lágrimas: por favor, nos deixe em paz, meu pai é rico. Ele é cirurgião no Hospital de Artes Marciais da cidade de Hongguan, ele tem muito dinheiro. O outro também concordou: meu pai também é assim, ele gerencia uma escola de artes marciais e ganha muito dinheiro. Eu posso te dar muito dinheiro, contanto que você me deixe viver. Ao ouvir a palavra dinheiro, meu coração pulou, como se abrisse as portas de um novo mundo. Incontáveis ideias para ganhar dinheiro vieram à mente. Assim, mesmo ao entrar na universidade, não precisaria me preocupar com recursos para o treinamento a curto prazo. Eu não percebi que neste momento, eu me parecia com um sussurro demoníaco aos olhos dos outros. Isso aumentou ainda mais o medo deles. Então, minha expressão mudou instantaneamente de indiferente para amável. Ao olhar para o grupo no chão, comecei a sentir uma nova admiração por eles. Até mesmo achei Liu Feng um pouco adorável. Então, com um sorriso, perguntei sobre a força de seus pais. Os dois se olharam e rapidamente responderam com alegria: meu pai é muito rico, ele com certeza pode pagar uma grande quantia para nos resgatar. Eles começaram a mencionar apressadamente os bens de seus pais, com receio de que eu saísse perdendo. Eu acenei com a cabeça, satisfeito. Comecei a escrever os valores de resgate previstos em suas testas, como se estivesse colocando preços em um leilão. Por fim, voltei-me para Liu Feng, mostrando um sorriso ansioso. Quanto seu pai vai oferecer para te salvar? Neste momento, Liu Feng já não tinha mais a arrogância de antes. Com um olhar de medo e desamparo, ele sabia que para se salvar, seu pai provavelmente teria que pagar um preço exorbitante. Enfrentando esse demônio que valoriza dinheiro acima de tudo, sua mente estava cheia de arrependimento e impotência. Em uma trilha sinuosa em uma densa floresta, um jovem avança confiante à frente, afastando com facilidade os espinhos no caminho, carregando nas costas um grande fardo. Ao olhar de perto, percebe que não é um fardo, mas sim 3 pessoas amarradas com cordas. Levantados como mercadorias, eles não atrapalham seus passos. Olhei com frieza para os 3 em meu ombro e os avisei: vocês têm certeza de que aquela garota possui mais riqueza do que a soma de vocês 3? Se estiverem mentindo, não posso garantir que saiam vivos da cópia do exame nacional. Liu Feng e os outros já haviam se rendido sob o punho de ferro de Su Shen. Neste momento, eles já estavam se apressando em concordar. Ela realmente é a mais rica entre nós, embora tenha sido capturada pelo demônio lobo. Mas, com sua habilidade de suporte de nível A, semelhante a um escudo, em curto prazo, definitivamente não haverá perigo de vida. Eu assenti com a cabeça, mantendo o olhar focado nas pegadas deixadas pelo demônio lobo. Seguindo por aqui, concluo que o covil do lobo-demônio está na caverna à frente. Eu verifiquei o placar. Confirmei que os monstros de nível mais alto nesta área não ultrapassam 3 pontos. Mesmo com muitos lobos-demônios, deve ser possível lidar com isso. Eu afastei as vinhas, usando a visão aguçada adquirida com múltiplas doses de uma potência. A cena dentro da caverna é claramente visível na escuridão. Eu avancei cautelosamente, tateando ao longo da parede. As pegadas de lobos-demônios e humanos se entrelaçam no chão. Isso confirma que a garota aprisionada está bem no fundo desta caverna. No fundo da caverna, estalactites pendem e rochas se acumulam de maneira estranha. No canto, uma Menjil está encostada em uma parede de rocha irregular. Tremendo, ela grita por socorro. Ajudem-me, quem pode me salvar? Ela está cercada por um grupo de lobos-demônios de olhos brilhantes. Eles brilham na escuridão como fogo espectral, causando arrepios. O Menjil esforça-se para manter uma barreira quase transparente, para bloquear os ataques do lobo demoníaco. A cada vez que um lobo demoníaco colide com a barreira, ele geme de dor. Eles só podem recuar e observar com avareza essa presa ao alcance das mãos. Liu Feng, por que vocês me abandonaram, seus canalhas? O Menjil já está presa aqui há mais de 1 hora, suas lágrimas já secaram. Com a maquiagem desfeita e a voz rouca, ela xingou Liu Feng e os outros inúmeras vezes. Ela rezou a Deus, mas ninguém veio para resgatá-la. A pedra do rompimento foi levada por um lobo demoníaco em meio ao pânico. Ainda bem que ela ativou seu talento a tempo para liberar a barreira. Assim conseguiu preservar sua vida antes de ser arrastada para a caverna. Mas neste momento, ela já esgotou seu poder espiritual. A única força vital que lhe resta mal consegue manter a barreira por muito tempo. Ela nunca pensou que poderia morrer no exame nacional. E menos ainda queria ser devorada pelo feio lobo-demônio. Ela fechou os olhos, deixando a barreira se dissipar, preparada para receber a morte. De repente, um som de pedras se rachando e estalactites caindo veio da caverna. O som do lobo-demônio sendo projetado contra a parede, cada vez mais intenso e feroz, como se alguém estivesse brandindo um punho de ferro. Um soco após o outro, derrotando o lobo-demônio em uma explosão de carne e sangue. O Menjil arregalou os olhos, olhando com incredulidade para o que se tornava cada vez mais claro. Deve ser o meu Deus vindo para me salvar.
Um poder surgiu no coração de Wu Menjiu. Ela, que já não tinha força para manter a barreira, novamente concentrou energia. De repente senti uma energia quente envolvendo todo o meu corpo. A força aumentou repentinamente. Os impactos ferozes do lobo demônio se desviavam a 1 centímetro de tocar meu corpo. Eu percebi que essa era a habilidade de suporte da garota, formando uma barreira invisível para me proteger, permitindo que eu atacasse com toda a força. A cada soco que eu desferia, ondas de energia se acumulavam em seu braço. Finalmente, isso explodiu em um estrondo ensurdecedor. O lobo demoníaco à frente foi lançado para longe como um projétil. Instantaneamente, virou uma névoa de sangue. Uma cena tão aterrorizante fez com que os lobos demoníacos restantes parassem abruptamente. Embora não possuam alta inteligência, instintivamente elas sabiam que este humano à sua frente havia matado muitos de seus semelhantes e não mostrava sinais de cansaço. Um dos lobos, aparentemente o líder, deu um uivo. Os lobos imediatamente recuaram, me cercando com a intenção de atacar. Eu percebi rapidamente que o grupo de lobos tinha a intenção de fugir. Meu corpo disparou instantaneamente em direção ao líder dos lobos demoníacos. O líder percebeu o perigo e correu apressadamente em direção à saída da caverna. Os outros lobisomens seguem de perto. No entanto, a velocidade deles não se compara à minha. Um dos líderes nem teve tempo de reagir antes de ser derrotado com um soco. Os outros lobisomens olham em pânico para a figura na poça de sangue à frente. Embora a intenção de matar seja forte, eles não ousam avançar. Eu me viro lentamente, e uma leve luz atravessa a entrada da caverna, iluminando meu rosto. Isso destaca um sorriso frio que é mais cruel do que o dos lobisomens. Vocês são todos meus tesouros de pontos. Quem os permitiu fugir? Wu Menjiu, com um corpo fraco, avança em direção à entrada com grande expectativa. Ela anseia por ver a verdadeira aparência deste deus. Apoia-se para seguir passo a passo. Na entrada da caverna, um homem alto e desleixado está sentado sobre o corpo do lobisomem. A luz sangrenta brilha como se estivesse imersa em uma luz sagrada. Wu Menjiu sentiu seu coração acelerar como um cervo, seus olhos brilhando com admiração e expectativa. Este é o Deus que me salvará? Ela acariciou levemente suas bochechas pálidas, que ganharam um leve rubor. Ela chamou timidamente. Você é o Deus enviado pelo céu para me salvar? Sua gratidão ainda não foi totalmente expressa. O rosto dela instantaneamente ficou rígido, com o olhar atordoado. Era como se ela tivesse visto uma cena inacreditável. Os passos que antes a levavam em direção ao Deus pararam tremendo. Ela conseguiu ver o rosto do homem com clareza. Wu Menjiu, em um estado de confusão, parecia ver sua bisavó no céu acenando calorosamente para ela. A bisavó, Menjiu, temo que logo vá te acompanhar. Franzi a testa e disse com descontentamento. O que você está cochichando? Venha logo. Se você gosta dessa sensação de estar à beira da morte, eu posso te fazer experimentar algo ainda mais emocionante do que os lobos demoníacos. Wu Menjiu pensou consigo mesma. Que pena, Menjiu. Você não poderá ver sua bisavó por enquanto. Ela baixou a cabeça e veio rapidamente em minha direção, obediente. Mas foi brusca e violentamente levantada e colocada sobre o meu ombro. Então, meu salvador é esse tipo de cara. Wu Menjiu imaginou inúmeras vezes quem seria seu salvador. Mas nunca esperou que fosse o inútil Su Shen, que despertou o talento de apoio de nível E. Ela reclamou. Pelo menos sou uma garota. Você poderia ser gentil. Eu a olhei e zombando disse. Você, no máximo, é uma estudante do ensino fundamental. Meu desprezo a feriu profundamente na alma. Mais do que ser atacada por lobos demoníacos, isso a machucou. Wu Menjiu, com sua pele clara e beleza, é vista como uma rica e linda. Mas seu corpo ainda não está perfeito, então ela não pode fazer uma cirurgia de aumento de seios. Ela só tem 18 anos e ainda tem espaço para crescer. Diante do seu salvador, Wu Menjiu não podia ser hostil. Preferia aceitar a dura realidade. Embora ela possa me desprezar como um inútil, neste momento, eu me tornei o salvador dela. Na mente dela, minha imagem já se transformou em aqueles mestres que se fazem de bobos nos romances. Recuperando um pouco do ânimo, Wu Menjiu me observou com cautela enquanto eu avançava pela floresta. Ela perguntou curiosa. Su Shen, você não é tão inútil quanto dizem. Com a força que você está mostrando, definitivamente não é apenas um talento de nível E. Acho que você está até abaixo do nível S porque você se esconde. Eu não me importava em explicar que salvá-la foi apenas um acaso. Estou mais preocupado com o valor da garota. Olhando impacientemente para Wu Menjiu, eu disse. Você não descreveu isso como Liu Feng e os outros? Eu achava que você era apenas uma garota silenciosa que não falava muito, exceto para zombar dos outros. Era uma jovem tranquila e serena. Como você se tornou tão falante agora? E eu nunca disse que estava aqui para te salvar. Agora, formalmente, eu informo que você foi sequestrada por mim. É melhor você pensar rapidamente em quanto dinheiro sua mãe tem. Quanto dinheiro seu pai escondeu é realmente a questão da sua vida ou morte.
Menjiu ficou atordoada, duvidando se tinha ouvido errado. Ela acabou de escapar da boca do lobo. Ela vai cair na cova do tigre novamente e chorar sem lágrimas. Depois de uma negociação amigável, Menjiu acabou fechando o acordo por 50 milhões. Eu usei uma tinta especial feita por mim para escrever o valor do resgate em sua testa, garantindo que não desbotará em um mês. O valor de Menjiu sozinha superou o total dos três, Liu Feng e os outros. A garota que me irritava momentos atrás, agora se transformou em meu precioso bebê dinheiro. Antes de receber o resgate, ninguém pode tocar nela, incluindo qualquer monstro. Em seguida, reuni todos e disse: vocês quatro podem ir, mas lembrem-se que, enquanto quiserem manter suas notas do vestibular, deverão se reunir no ponto de saída. Assim que o cristal de ruptura for esmagado, as notas do vestibular se tornarão inválidas. Portanto, vocês precisam pensar bem sobre o que realmente é importante: o dinheiro, ou o futuro e o destino. Liu Feng e os outros três acenaram com a cabeça e saíram, com um ódio em seus olhos. Eu já previa que eles poderiam tomar medidas de vingança. Menjiu, que ainda não tinha ido embora, levantou a cabeça e perguntou: você não tem medo de que, depois que eles saírem, procurem outras pessoas para emboscar no ponto de saída? Eu respondi com orgulho: já que eu ouso deixá-los ir, não temo nenhuma emboscada. Não importa quantas pessoas sejam, para mim, são apenas inimigos que posso derrotar com um soco. No dia seguinte ao vestibular, após a saída de Menjiu, eu continuei a caçar os monstros mais poderosos na selva. Ao mesmo tempo, não perde nenhum tesouro de pontos e dinheiro. Durante a noite, uma cena estranha surgiu no cenário do exame. Muitos colegas esfarrapados tinham a testa coberta com faixas de pano ou lenços. Encobrindo algo, eles se juntaram para caçar monstros freneticamente. Parecia que se não fizessem isso, perderiam algo. Assim que alguém tentasse revelar o que estava por trás de suas coberturas, imediatamente atrairia uma vingança relâmpago dos colegas igualmente cobertos. Esses alunos formaram espontaneamente um grupo chamado Associação Antichens. O alvo estava claramente direcionado a alguém. Ao mesmo tempo, as pessoas descobriram que havia um solitário no cenário. Ele caçava sozinho os monstros mais fortes da área. Aqueles demônios que exigiam várias equipes de 4 pessoas para enfrentar. Ele podia facilmente lidar com eles sozinho. Sua velocidade e força eram incomparáveis. Até agora, ninguém viu seu verdadeiro rosto. A aparição desse solitário e da Associação Antichens faz com que os alunos que estavam certos de entrar na Universidade de Artes Marciais sintam uma pressão imensa. Porque as linhas de corte para admissão nas diversas academias de artes marciais serão ajustadas com base nas pontuações gerais de cada cópia do exame de admissão. A presença deles aumentou invisivelmente as linhas de corte. Causou descontentamento entre muitos alunos, que apressaram a caça a monstros. No entanto, os monstros mais poderosos já foram caçados por um andarilho solitário. Os de nível inferior também foram monopolizados pela sociedade Antichen. As pessoas ainda conseguem entender a força do andador solitário, mas ficam confusas sobre a origem e os motivos da sociedade Antichen. Eles não temem a morte e veem os demônios como inimigos. As táticas de caça são variadas e extremamente unidas, como se já tivessem estabelecido um entendimento fora da cópia. Assim que veem o lenço e se olham nos olhos, tornam-se cúmplices inseparáveis, assim como os 3 irmãos do pomar, extremamente protetores entre si. Em uma determinada floresta densa, Zansan tirou o lenço, encostou-se a uma árvore e cuspiu. Ele planejava usar seu talento de nível A para se infiltrar na Antichen Association. No entanto, ao tentar se aproximar de um homem mascarado isolado, foi rapidamente descoberto. O outro olhou com desprezo e zombou. Zansan, não finja, você definitivamente não é um de nós. Afaste o máximo que puder. Melhor você ir melhorar suas notas no exame, em vez de perder tempo aqui. Zansan olhou mais de perto e percebeu que era seu colega de classe. Ele tentou usar o vínculo de colegas para perguntar por que foi facilmente descoberto. Afinal, ele também usava um lenço e havia treinado sua atuação. O outro apenas lançou um olhar desdenhoso e disse: cara, não é que eu te menospreze. É que a Antichen Association não precisa de pessoas como você. Só posso te dizer que não escolhemos pessoas com base no talento. Olhamos apenas para uma coisa. E isso é que seu pai não é capaz. Zansan se sentiu perdido pela primeira vez na vida devido à incapacidade de seu pai. Ele está acostumado a fracassos, zombarias e golpes. Mas nunca imaginou que um dia a razão para ser excluído seria a incapacidade de seu pai. Ele até chegou a pensar em atacar aquele grupo unido. Mas, no final, ele controlou o impulso e contou ao companheiro Liu Shi sobre suas experiências. Liu Shi franziu a testa, incrédulo, e disse: a razão pela qual eles te rejeitam é que seu pai não é capaz. Zansan abaixou a cabeça, aceitando, e pela primeira vez percebeu a importância de ter um bom pai, dizendo resignado: eu só agora percebi que para entrar em um grupo também é preciso ter um bom pai. Meu pai já tem mais de 50 anos, e ele sempre foi assim.
O que eu posso fazer? Liu Shi pensou enquanto esfregava o queixo. Não sei se meu pai atende aos padrões deles. Como jovem da família Liu na cidade de Hongguan, embora antes não tenha sido valorizado. Ele é, afinal, um membro legítimo e pode ser que consiga passar. Ele de repente teve uma ideia, mas imediatamente balançou a cabeça em negação. Ele se virou para a orgulhosa jovem ao seu lado, Liu Huyan, e fez um elogio. Para Huyan, entrar no grupo mascarado parece desesperador. Esta área foi quase completamente tomada por eles, e os monstros restantes não representam ameaça. Que tal nos aprofundarmos na selva? Embora seja perigoso, a competição é menor lá. Eu vou te proteger para que você possa se concentrar em atacar. O rosto deslumbrante de Liu Huyan parece um pouco frio. Ela não respondeu aos elogios de Liu Shi. Pensar na viabilidade do plano com a amiga Shen. O plano original era limpar os monstros na área atual 2 dias antes do exame, para garantir que ficássemos bem classificados, e no último dia, desafiar áreas mais profundas. No entanto, o lobo solitário e os mascarados desorganizaram seus planos. As áreas adequadas para ganhar pontos foram ocupadas, e a linha de pontuação certamente aumentará. Eles têm que escolher entre lutar contra os mascarados ou se arriscar a se aprofundar. Ambas as opções são desfavoráveis, mas uma decisão precisa ser tomada. Vamos nos aprofundar na selva para ganhar mais pontos. Liu Huyan deu ordens de forma decisiva, e todos obedeceram. O grupo de 5 pessoas rapidamente avançou para o interior da floresta. Esta equipe é composta por um atirador de nível A, um tanque de nível A, um suporte de nível B e um guerreiro físico de nível A. E a maga de nível S, Liu Huyan. Teoricamente, deveriam ser imbatíveis no teste de entrada de alto nível. No entanto, a aparição da organização de homens mascarados quebrou seus planos. Liu Huyan mordeu os dentes e fez uma promessa para si mesma. O primeiro lugar no teste de entrada é meu por direito. À beira do lago, um homem correu furiosamente em direção ao demônio peixe. Ele brandiu a espada e cortou sua cabeça, ganhando 3 pontos, totalizando 113 pontos. O homem olhou para o marcador de pontos, cuspindo de raiva enquanto limpava o sangue da espada. Esses malditos homens mascarados! Eles estão nos impedindo de encontrar demônios de alta pontuação. Então, ele começou a xingar os 3 atrás dele. Vocês vieram apenas para pegar leve? Prometeram que me trariam para o top 3 da tabela de pontuação e agora só tem essa pontuação. Não consegue nem entrar em uma boa universidade. Ele segurou a gola de uma das pessoas e disse: cada um patrocinou 5 milhões a mais e esse foi o resultado. O agarrado mostrou raiva em seus olhos, mas rapidamente disfarçou e disse calmamente: não é que não estamos fazendo nosso trabalho, Wang. É que ninguém esperava que uma organização tão disciplinada aparecesse no cenário do exame. Eles são unidos, eficientes e não temem a morte. Quando um está em apuros, todos ajudam. Isso já é comparável a um guilda. O que você acha que podemos fazer? Se formos capturados da TK, pelo menos ficaremos décadas na prisão. Você acha que estamos brincando? Se não fosse para te proteger, já estaríamos indo mais fundo para acumular pontos. Não estaríamos aqui lidando com monstros que dão apenas 10 pontos. Wang Qichao ficou vermelho ao ouvir isso. A outra parte parecia insinuar que ele era um inútil. Mas seu talento de suporte de nível C o obrigou a repetir 4 anos. Enquanto seus colegas entravam nas 4 grandes academias, ele ainda estava lutando para passar em uma boa universidade. Este ano não houve escolha a não ser pagar um preço alto para trazer o grupo ZB. Desde que eles deixem os demônios de alto nível em pontos para que eu possa dar o golpe final. No entanto, este ano, a prova do vestibular teve a organização de mascarados que prejudicou seriamente o equilíbrio. É simplesmente comportamento ZB. Wang Qichao gritou com raiva. Vocês precisam encontrar uma maneira de me colocar pelo menos nas 4 grandes academias, Wang. Os 3 trocaram sorrisos, zombando da irreverência de Wang Qichao, e também com um sentimento de impotência diante da absurda situação. O líder disse com um sorriso: as 4 grandes academias têm um nível de dificuldade muito alto, só há algumas dezenas na prova de vestibular. Agora, é necessário pelo menos 500 pontos para ter qualificação. Wang Qichao ficou furioso, pensando que eles não seriam capazes. Então, que eles rapidamente devolvam o dinheiro. O líder disse de forma sarcástica: não nos subestime, nós aceitamos este trabalho com confiança, mas será necessário aumentar o pagamento. Wang Qichao, furioso, gritou sem controle: será que 65 milhões não é suficiente? Comprar uma vaga na universidade já é o suficiente. A pessoa à frente disse com desdém nos olhos: vamos juntar tudo e dar 1 bilhão. O primeiro lugar é muito chamativo, mas o segundo é fácil. Wang que não pôde evitar de se sentir tentado ao ouvir isso. Desde que despertou, não importa o segundo lugar, ele mal consegue entrar no top 200. Ele apertou os dentes e concordou. Mas vocês precisam garantir que eu tenha pontos suficientes para entrar nas 4 grandes academias. A pessoa à frente disse com total confiança.
Ótimo, deixem o próximo passo conosco. Isso não pode nos machucar, lembre-se de acabar com eles. Depois de dizer isso, a disposição dos três mudou drasticamente, como se uma espada estivesse sendo desembainhada. Embora eles tenham apenas talento de nível B, mas o nível da sua profissão inicial já atingiu o nível 40. O suficiente para olhar de cima esses inúteis de no máximo nível 19, mesmo que tenham talento de nível S.